Está valendo! Começou mais um episódio do Sports Market Makers, o podcast do Market Makers em parceria com a Outfield, que te deixa por dentro de tudo que envolve o mundo de esportes e finanças. Estamos aqui no nosso episódio número 37 e que episódio teremos hoje com a ilustre presença de Alex Miller, jornalista esportivo, é um dos maiores nomes do jornalismo esportivo no Brasil. Se você não conhece ele, tá vivendo errado, já vou te falar. Vou contar um pouquinho da trajetória do Alex Miller, só para você saber. 30 anos aí praticamente como jornalista, já passou aí pelos principais veículos aqui do Brasil, Record, Band, Rede TV, Esporte Interativo, e hoje ele é apresentador lá na TV Gazeta, trabalhou com os maiores nomes do jornalismo, aí, o Milton Neves, Roberto Avalone, no pique, o quanto eu assisti o Avalone junto com o Chico Lang na minha adolescência, assim, não tá escrito, Mauro Betti também, que já esteve aqui presente no Sports Market Makers, o André Henning também, entre outros. Já fez cobertura de Copa, a Copa de 2006 na Alemanha e a Copa de 2014 que ele foi narrador. Também 3 Olimpíadas, Sydney 2000, Atenas 2004, Pequim 2008. Então tem uma carreira brilhante no jornalismo e é um torcedor declarado do Palmeiras. O que a gente vai falar hoje com o Alex Miller? Óbvio, muita coisa de Palmeiras, cara, um dos maiores entendedores sobre o clube aqui no Brasil. Vamos falar muito de Palmeiras, as expectativas dele para a temporada 2025, análise dele sobre a presidente Leila Pereira, sobre Abel Ferreira, as contratações do Palmeiras para a temporada, saída de Dudu, saída de Rony, entre muitos outros assuntos envolvendo o Palmeiras. Então você já percebeu que o episódio de hoje tá muito especial. Para começar melhor ainda, já deixa o seu like agora no comecinho do episódio, não deixa para depois, senão você vai esquecer, que nem eu sempre faço. Like agora, inscreva-se no Sports Market Makers, a gente tá aí beirando os 40 mil inscritos aí, estamos crescendo cada vez mais, faça parte dessa família também. Aqui quem fala com você é Marcelo Colaneri, apresentador aqui do podcast, e ao meu lado, senhor Pedro Oliveira, um dos fundadores da Outfield, principal gestor aí que investe em esportes aqui no Brasil. Pedrão, o que esperar desse baita episódio com o Alex Miller? Mais uma aula de Palmeiras, né? Mais uma. Acho que é um prazer ter o Alex aqui, como você falou, né? A gente que acompanha esporte e futebol desde a infância, cruzou caminhos com o Alex, com o Avalone, com o Milton Neves, né? Várias dessas grandes figuras do jornalismo esportivo brasileiro. Então, uma satisfação muito grande recebê-lo aqui, Alex. E acho que a galera fica um pouco chateada com a gente fala muito de Palmeiras, né? Mas a gente sempre reforça aqui que o que é bom tem que ser exaltado e tem que ser analisado para que o mercado avance e vá na direção correta. E acho que o Alex, toda a propriedade dele sobre Palmeiras vai conseguir ajudar a gente a esmiuçar aí, né, o que tem de bom, o que dá para melhorar e onde o Palmeiras está acertando, onde está errando. Então acho que é um papo ótimo para quem é palmeirense e para quem gosta de futebol no geral também, né? Eu achei que você ia falar, Pedrão, que a gente fala muito de Palmeiras por causa do Thiago Salomão, né? Idealizador aqui do Sports Market Makers, dono do Market Makers também, que é meu irmão, um abraço aí pra ele. Ele queria muito participar, mas infelizmente não pôde. Ele tá de ressaca ainda, tá comemorando desde segunda-feira. Desde segunda-feira a classificação, será? É bom ficar feliz agora que a final é contra o meu Corinthians. Alex, então, primeiramente, cara, muito bem-vindo aqui ao Sports Market Makers. É um prazer recebê-lo aqui, igual o Pedro falou, já acompanho o seu trabalho há muito tempo. Então, seja bem-vindo. Espero que a gente tenha um baita episódio de Palmeiras. E a primeira pergunta, assim, direta e reta. Expectativas para a temporada 2025 do Palmeiras. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz mesmo, Marcelo, Pedro. Estamos aqui num trio de ferro, né? Em tese, né? Porque cada um defendendo as suas cores, mas acho que acima de tudo, como jornalista, né? E graças a Deus, eu acho que para mim, pelo menos no meu caso específico, fez bem eu assumir o meu lado palmeirense, porque eu consigo ser autêntico em todas as minhas análises, mesmo com as pessoas sabendo para que time eu torço. Eu construí a minha carreira pautado na busca pela justiça, na busca pela análise correta, para dormir com a consciência tranquila, não pender meus comentários quando são feitos em termos de análise de lances, principalmente, lances polêmicos. Eu consegui aprender a separar as coisas, né? O que é certo, o que é errado, o que não é, independentemente da camisa. E tem os momentos de mais descontração, que eu consigo brincar no meu próprio trabalho, falando um pouquinho como torcedor, a linguagem do torcedor, né, buscando essa proximidade também com o torcedor. Claro que eu pago o ônus de tomar, às vezes, muita pancada dos rivais, mas faz parte, eu levo numa boa, já estou acostumado, desde que não ultrapasse o limite dessa coisa, né, que hoje em dia no mundo virtual é assim, né, as redes são mais antissociais do que sociais, mas eu já estou acostumado com isso. Mas enfim, e tô aqui para falar de Palmeiras, de futebol, situação do
futebol brasileiro de um modo geral, enfim, estou à sua disposição. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Legal demais. E o que a gente vai esperar do Palmeiras em 2025? Então, Títulos, tem o Mundial aí, eu né? acho assim, que nesse período que é o mais glorioso da história do Palmeiras em termos de títulos, não tanto em termos de qualidade individual de jogador, mas em termos de trabalho, estrutura, né? E conquista, competitividade. Eu acho que o torcedor ainda tá nessa toada de esperar mais títulos, né? O Palmeiras ainda está dentro dessa era vitoriosa, porque não ficou ano passado, por exemplo, em branco, embora não tivesse sido o ano que o palmeirense esperava, né? Porque acabou ganhando o Campeonato Paulista e ficando no meio do caminho nas outras competições. Ganhar o Campeonato Paulista só pro palmeirense hoje é pouco, né? O que na minha época de adolescente era glória, porque eu ainda reputo o título de 93, quando o Palmeiras saiu da fila, como o título mais importante da minha vida como torcedor, por conta da minha faixa etária. Eu tinha 18 anos quando o Palmeiras foi campeão em 93, portanto eu não tinha visto o Palmeiras campeão ainda na minha vida. Eu nasci em 74, o Palmeiras foi campeão pela última vez em 76, eu tinha 1 ano e meio, ou seja, não vi, e fui ver só com 18 anos, em 93. E eu passei minha adolescência inteira, minha juventude, sendo zoado pelos meus amigos, pelas pessoas, sofrendo, e bateu na trave algumas vezes nesse meio de caminho, pelo menos umas 3 vezes o Palmeiras tinha condições totais de ser campeão e não foi, e a gozação aumentava, a fila aumentava. Então o Campeonato Paulista, naquela época principalmente, que era muito mais forte e valorizado do que é hoje, era a glória. Tanto é que quando o Palmeiras foi campeão em 93, eu cheguei em casa depois, eu tava no Morumbi, eu vi de perto, eu tava no Morumbi, cheguei em casa, falei pra minha mãe assim, mãe, agora eu posso morrer feliz, tudo que eu queria ver na vida eu vi. Mal sabia que a vida ainda tinha muita coisa pela frente e iria viver muitas outras emoções e coisas mais importantes na vida em si. Mas como torcedor, pra mim, aquilo marcou tanto que nenhuma Libertadores, nenhum campeonato, nenhuma vitória superou a minha emoção, a minha alegria de torcedor em relação àquele título de 93. Por isso que o meu maior ídolo no futebol é o Evair, que foi, pra mim, o principal símbolo daquela conquista. E depois o Marcão, pelo que ele jogou e pela pessoa que ele é, pela amizade que a gente fez. Por isso que um dos meus filhos se chama Marcos Evair, inclusive. Então, que maravilha. Fez parte muito da minha vida. Então, só trazendo agora por presente, o palmeirense ainda espera, né? Ainda mais no ano em que ele vai disputar o Super Mundial, que eu não vejo uma expectativa de título, mas é uma condição legal de você estar presente, né? De você fortalecer a sua marca, de você mostrar para o mundo o trabalho vencedor que o Palmeiras vem fazendo. Por isso também que eu cobro muito da diretoria do Palmeiras nos meus trabalhos, nas minhas aparições públicas, nas minhas redes sociais, porque eu acho que o Palmeiras não tem obrigação, longe disso, de ganhar esse Super Mundial, porque eu acho que vai ser quase impossível um time da América do Sul ganhar esse Mundial, né, em algum momento, alguma vez. Talvez, aquela coisa da exceção, porque é o futebol. Mas o Palmeiras tem que ter uma apresentação digna nessa competição. E acho que passar da primeira fase é uma coisa plausível. Sim. E acho que o Palmeiras tem que ter um time capaz de passar pelo Porto, de passar, sabe, ou de fazer um combate de igual para igual, porque eu até comecei a acompanhar o Porto, que é o time mais forte da chave dele, e eu vejo assim, poxa, dá para ganhar do Porto. Né? O Porto não é uma potência. Só que, do jeito que estava antes, acho que o Palmeiras não passaria da primeira fase. Nesse final de janela agora, em que trouxe o Vitor Roque, em que a gente percebeu essa movimentação mais agressiva na prática e não só na teoria como vinha sendo feito, antes eu não via essa possibilidade. O Paulinho foi a grande contratação, foi, mas ainda é uma incógnita pelo tempo que falta para o Mundial, ele foi operado, não joga há muito tempo. A gente tinha uma expectativa muito grande, por exemplo, com o Felipe Anderson, que foi contratado no meio do ano passado. O cara arrebentava na Lazio, jogou todos os jogos, virou ídolo, a torcida não queria que ele fosse embora, Palmeiras contratou, investiu, pagou caro. Pô, cara, chegou o Felipe Anderson que vai mudar o patamar do time, vai fazer o Veiga jogar mais. Enfim, até hoje o Felipe Anderson não é nem sombra daquilo que ele era na Lazio, do que ele pode ser ainda. Então ele até entrou no segundo tempo contra o São Paulo. Nossa, parecia um jogador amador no meio de profissionais. Ele, mais lento, inseguro, não tinha, sabe, impetuosidade, não tinha agressividade na bola, não tinha inspiração. Ele jogava com medo, ele tá muito inseguro. Então,
tudo é uma aposta. Por mais cara que seja uma contratação, nada assegura que vai dar certo. Não é uma certeza. Então, assim, contratou o Paulinho, mas só, e perdeu muitos jogadores, vendeu muita gente, né? O elenco ficou muito curto, o Abel Ferreira deixando claro nas coletivas que precisava de reposição, e ele quase que pedindo pelo amor de Deus nas coletivas de uma maneira velada, mas a gente sentia isso, que ele estava clamando por reforços importantes, né? E ele até citava, ó, quem que eu tenho de 8? Richard Rios e o Alan, que é um menino. Eu preciso, né, assim, deixando claro o que o Palmeiras precisava, onde o Palmeiras precisa ir, atacar. O 9, ele sempre falou do 9, o 9 virou uma piada, né, no meio, porque Até o 9... jogo que ele colocou o Benedetti de 9, foi, né? Pois é, Corinthians, né? e eu acho que ele fez um pouquinho também para potencializar a carência de um camisa 9, né, assim, para mostrar que precisava. Então, por mais que eles falem que internamente eles se dão super bem, que é uma harmonia total, mas acho que esses recados públicos que o Abel dava, era para dar uma cutucada na diretoria. Quando eu falo diretoria, é Leila, porque o Anderson Barros, na minha opinião, ele é muito criticado pela torcida do Palmeiras de forma injusta. Porque pelos bastidores que a gente sabe, ele é um profissional competente, ele sabe trabalhar, não é à toa que ele tá no Palmeiras há tanto tempo, só que eu acho que ele não tem carta branca para fazer aquilo que de repente ele acharia que deveria fazer. Porque quem manda é ela, ela centraliza o poder. Né? Nada passa no Palmeiras sem que ela autorize. Então, de repente, fala, não, isso eu não quero. Não, isso aí é muito caro. Não, esquece. Ela deve ser assim, eu não sei quais as palavras que ela usa no trabalho ali com o Anderson, com o Abel, mas ela passa essa sensação. Como ela é uma mulher forte, uma mulher, assim, de decisões, uma mulher de pulso, e quer mostrar que, né, que tá ali. Então, passa essa sensação de que o Anderson Barros faz o que ela deixa. Mas aí, quando ele faz certo. Mas ele pode ir até um certo ponto. Tanto é que eu tenho informações que nessa situação do Vitor Roque, além dos advogados que foram fundamentais, ele também, na parte da negociação, tudo, ele costurou muito bem esse negócio com o Betis, com o Barcelona, para economicamente falando, a parte financeira, ele trabalhou muito bem pelas informações que eu obtive. E a torcida do Palmeiras não tem nem a informação disso, porque aí entra um lado que eu critico. A parte da comunicação do Palmeiras é muito falha em relação ao torcedor. Às vezes parece que a Leila confunde a briga que ela tem com a Mancha Verde e generaliza para a torcida inteira. Então ela coloca alguns obstáculos que, ao meu ver, são desnecessários. Né? Fica bloqueando a rua para a torcida entrar. Picuinhas, parecem coisas que ela faz assim para dar uma espetadinha. Até o Estão Mais Calmos que ela gosta de fazer. São coisas necessárias e que espetam, que cutucam, que às vezes machucam, dependendo do sentimento de determinados torcedores, que não precisariam ser feitas, né? Então, eu acho que o Palmeiras, só para responder a sua pergunta efetivamente, ele tem expectativa de títulos, claro, menos no Mundial, mas fazendo ainda, de repente, ser um campeão paulista contra o Corinthians, que é possível, né? Acho que a situação é de igual para igual, 50-50, não vejo favoritismo. E nos outros campeonatos, também. Ainda mais com a contratação do Vitor Roque, do Evangelista, do Bragantino se confirmado, é um probleminha no exame médico, mas é um grande jogador, vai ser uma grande alternativa para o Abel Ferreira colocar em campo. Acho que o Palmeiras pode brigar por títulos realmente em todas as competições que ele participar, de igual para igual, com o Flamengo, com as principais equipes do futebol brasileiro. Acho que pegando o gancho aí, já entrando um pouco no tema da Leila, né? Acho que naturalmente ela foi muito criticada no passado por conta dos investimentos que estavam abaixo ali do que o Botafogo vinha fazendo, o Cruzeiro lá com o Pedro Lourenço injetando muito capital. No passado principalmente, né? Exato. E agora essa janela ela vem como uma resposta. Na última semana, nas últimas 2 semanas da janela, ela acabou fazendo aquilo que o Abel e a torcida pediam durante todo o ano. Desde a saída do Endrick, do Palmeiras, a venda do Endrick, quando já tinha anunciado a venda do Endrick, já se falava num substituto para o Endrick. E nunca veio. Né? Então o Abel numa penúltima ou antepenúltima coletiva aí depois de um jogo, ele falou, desde que o Endrick saiu, nós não tivemos o camisa 9. E precisamos do 9. Então acho que também por isso ela resolveu abrir o cofre e praticar e confirmar a negociação mais cara da história do futebol brasileiro. Né? E o Palmeiras gastou, né, somando todas as contratações aí, né, se pegar desde do Vitor Roque, o Facundo Torres,
Emiliano Martinez, né? Todo mundo que chegou, 450 milhões de reais. Né, o Botafogo, que foi o segundo que gastou mais, gastou 340. E se você fazer a comparação com o trio de ferro que o Alex falou, né? Corinthians gastou 20, São Paulo gastou 0. Né? Então você vê que todo o movimento, a gente bateu muito nessa tecla aqui em todos os nossos episódios, com Sica, com Trinas, com Pacello, né? Várias das pessoas que participaram desse processo de reconstrução do Palmeiras nos últimos 13 anos, todo mundo bateu na tecla de que o Palmeiras hoje tem um poder, né, financeiro muito maior, porque ele é muito mais organizado, muito mais bem gerido, e com essa continuidade que começa lá com o Paulo, vai para o Maurício, chega na Leila. Então, eu tô fazendo esse preâmbulo aqui, porque acho que a pergunta em relação à Leila especificamente é qual a avaliação que você faz da gestão dela agora, entrando nesse segundo mandato, né? Estamos aí com 3 meses de segundo mandato, e como é que você espera que ela termine o mandato dela aí nos próximos 3 anos? Né? Então, acho que dá pra gente separar um pouco as coisas, porque é inegável que a Leila Pereira é uma mulher de sucesso, né? Nas empresas. Antes dela entrar no Palmeiras, ninguém sabia quem era a Crefisa, ninguém sabia quem que era fã, né? E acho que foi, assim, um ganha-ganha, porque ela fez questão de entrar no Palmeiras, na época que o Paulo Nobre era o presidente, ela já contou essa história, né? Que ela ligou pro clube pedindo para transferir para a presidência, e ligaram, desconfiaram se era, se não era, enfim. Então, ela viu ali uma possibilidade de usar o dinheiro que ela tinha, que ela tem, o poder financeiro, para colocar num clube, que ela nem era torcedora, era o marido, né? Mas viu com um pensamento de negócio. E aí, com esse pensamento de negócio, ela entrou, mas ela já, desde o começo, já vislumbrou. Poxa, se eu entrar no Palmeiras, a Crefisa vai ficar gigantesca, a FAM vai se tornar uma grande faculdade, ou pelo menos vai se tornar uma faculdade conhecida. As minhas empresas vão capitalizar com isso, vão multiplicar seu patrimônio, enfim, seu lucro vai aumentar muito, vai multiplicar muito, e multiplicou realmente, né? E ela, como pessoa, talvez com aquele ego que faz parte do ser humano para muita gente, talvez ela já fosse uma milionária, mas que gostaria de um pouco mais. Não era dinheiro o caso, mas era reconhecimento, era fama, era status, era poder. E acho que tudo isso fez parte. E ela entrou, e de fato tudo isso aconteceu. Numa manobra política interna no Palmeiras, ela acabou conseguindo viabilizar uma candidatura para ser conselheira, para ser presidente. Com o poder de persuasão e financeiro, ela conseguiu conquistar os conselheiros, conquistar muitos sócios, obteve os votos necessários, ganhou. E aí, ela utiliza a capacidade de gestão que ela tem na vida profissional dentro do clube, transformando o clube realmente numa estrutura cada vez mais profissional, mas que já vinha nessa toada desde o Paulo Nobre, quer dizer, ela pegou já um clube acertadinho, ela não chegou na hora do Paulo Nobre, em que pegou um clube esfacelado financeiramente, politicamente e no aspecto organizacional. Ela teve uma missão muito facilitada pela forma como ela assumiu o Palmeiras, desde a gestão Paulo Nobre, que foi o cara realmente da ruptura, né? Que deu o pontapé inicial para essa era de ouro do Palmeiras, pôs dinheiro do bolso, fez o que tinha que fazer ali no primeiro momento. Aí o Maurício Gagliotti, que era o braço direito do Paulo Nobre, depois eles romperam por outras questões aí, mas o Maurício Gagliotti continuou, né, o trabalho e fez uma gestão fantástica. A gente tem que lembrar que o Palmeiras é bicampeão da Libertadores nesse período, não com a Leila, mas com o Gagliotti. A Leila era só a patrocinadora. A gestão dos 2 títulos da Libertadores, que são os 2 títulos mais vultuosos dessa geração, desse período, foram no comando do Gagliotti. Eu tenho certeza de que ela também quer ser campeã da Libertadores, falando que ela era a presidente de um título de Libertadores. Então ela pegou essa missão facilitada, mas com a capacidade dela, ela conseguiu estruturar ainda mais, profissionalizar ainda mais, atacar os pontos carentes no clube, área social, instalações, CT, equipamentos. Então, jogadores que atuam na Europa e conhecem a Academia de Futebol do Palmeiras, falam que a Academia de Futebol do Palmeiras hoje é melhor do que a grande maioria dos clubes europeus.
Só as grandes potências da Europa, talvez, tenham mais estrutura do que a Academia de Futebol do Palmeiras. Isso é sensacional. E também ela teve a capacidade de colocar pessoas capacitadas, sobretudo dentro da academia, nas suas funções, profissionalizando cada vez mais o Palmeiras. Por isso que esse sucesso, principalmente no aspecto financeiro, de planejamento, de organização, se deve a essa capacidade que ela tem, né? O que eu falo da Leila em relação às críticas, né, nos meus posicionamentos, assim, a falta de empatia com o torcedor, como ela não é torcedora, muitas vezes isso faz falta, o que o Maurício Gagliotti tinha, né? Ela não tem muita noção do que é torcer, do que é futebol na questão da paixão. Por isso que quando ela fala que, quando ela dá a entender, ou quando ela fala que graças a ela o Palmeiras é isso, 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 porque ela inclui o período do patrocínio, ou quando ela sair o Palmeiras vai ter dificuldade, pode brigar para não cair, declarações que ela dá isoladamente, mas você vai juntando, você percebe que falta ainda um pouco do conhecimento do mundo do futebol na questão paixão. Porque quando ela fala que futebol é só business e entretenimento, falta o componente paixão. Porque o futebol só existe por causa da paixão. Só dá dinheiro e só entretém as pessoas porque existe a paixão. O dia que se perder a paixão no futebol, o dinheiro vai embora e o entretenimento não vai existir mais. E ela precisa entrar um pouco nisso. E quando ela ataca o torcedor do Palmeiras, mesmo que às vezes de forma divertida, como ela coloca, não é uma estratégia inteligente. Ela deveria deixar de lado os atritos com a Mancha Verde e cuidar disso, quer processar, quer cercear, quer fazer o que ela quiser, tudo bem, é direito dela numa briga particular dela com a Mancha, mas muitas coisas ela faz por causa disso e generaliza. Algumas promessas de campanha, isso está gravado e os opositores colocam toda hora nas redes sociais os vídeos, porque hoje em dia você fala uma coisa, você tá refém daquilo que você falou, pro bem ou pro mal. O que acontece? Ela fala na campanha para se eleger, nós vamos trazer o torcedor para perto do Palmeiras, vamos popularizar o ingresso, vamos facilitar o torcedor a comprar ingresso. Não é possível que o palmeirense não possa comprar uma camisa oficial porque hoje a camisa custa R$500. Tudo isso na campanha. E o que ela faz hoje? Exatamente o contrário. Ela não cumpriu essa promessa de campanha. Ela não colocou pelo menos um setorzinho do Allianz Parque a R$50, vamos supor. Não ia impactar negativamente na arrecadação de um jogo. Por exemplo, se você pegar Palmeiras e São Paulo pela semifinal do Campeonato Paulista, a renda foi absurda. Foi uma maior renda da história, uma das maiores rendas da história do Palmeiras. 5 milhões e não sei quanto. A Neoquímica Arena com quase 50 mil deu 3 milhões e pouco. Porque o ingresso mais barato do Palmeiras era R$220. Numa realidade brasileira, é difícil você lidar com isso. Sim. Né? Você acaba elitizando, você acaba deixando à margem a grande maioria dos torcedores que gostariam de estar também participando daquilo. E aí, eu repito, foi promessa de campanha. Quantas pessoas tinham no Allianz Parque no jogo contra o São Paulo? 38 mil. Cabem 42, 43, não sei qual que é hoje em dia a capacidade máxima exata, mas eu sei que são mais de 42 mil pessoas. Então, seria até inteligente, e tinha vários espaços vazios que eu estava no jogo, eu vi, na parte de cima da arquibancada, se ela tem uma estratégia, vou pegar 2 mil lugares do Allianz Parque, vou cobrar R$50, você aumenta a pressão pro jogo, tecnicamente falando, que o jogador precisa do barulho, você privilegia uma parte que hoje não tem condição de ir a um jogo, você ainda aumenta uma renda, porque, tudo bem, 2 mil pessoas a R$50, você já tem uma grana a mais, tem pessoas a mais, e você vai estar cumprindo uma promessa de campanha, vai ser uma medida simpática aos torcedores de um modo geral, né? Então, são essas coisinhas, além dessas cutucadas que eu acho que são desnecessárias e até infantis. Eu não acho legal essa coisa do estão mais calmos, como se tudo que se critica dela
tivesse que parar de ser feito porque o Palmeiras ganhou um jogo, porque se classificou, né? O Estão Mais Calmos mais recente foi depois que o Palmeiras ganhou do São Bernardo e se classificou na última rodada do Paulista, graças ao tropeço da Ponte Preta. Se a Ponte ganha, a vitória não ia resolver. Uhum. Então, o que foi quase um vexame para o Palmeiras ficar de fora de uma fase eliminatória do Campeonato Paulista, ela tornou aquilo como se fosse a glória para ela. Estão mais calmos, como se ela tivesse entrado em campo e dado a classificação para o Palmeiras. O Palmeiras só passou por essa situação por uma estratégia do Abel. Foi obrigado a misturar o time, porque o elenco é curto. Uhum. Aí entra também na parte da diretoria do Palmeiras, Uhum. né? E porque faltavam reforços, faltou um pouco de qualidade no time também. E aí ela vem, estão mais calmos, como se, sabe... poxa, ela não podia ter feito isso. Tinha que ficar na dela. Né? Ela tinha que ficar um pouco, sabe, pensando. Ela deu uma entrevista no final do ano passado dizendo, eu aprendi, agora nós vamos ser mais agressivos, eu vi que em 2024 o exemplo não foi legal. Uhum. Só que ela falou e não fez. Teve que esperar a última semana da janela para fazer uma coisa. Né? E ela tinha que ter feito isso. E aí quando ela fez, parece que assim, sabe, virou de novo a deusa do universo. Então falta um pouco de empatia e de noção do que é a paixão do futebol. Ela é craque nos negócios. Na gestão. Ela é craque na gestão. Ela é craque nessa visão ampla, né, de ver o futebol brasileiro, de ter ideias, às vezes, diferentes dos dirigentes convencionais. Sim. Acho legal essas coisas que ela vem e fala, vamos pra CONCACAF, se a Conmebol quiser não sei o quê, vamos embora, vamos levantar. Essas coisas que são diferentes, eu acho bacana. Não é porque ela é mulher, assim, acho que um homem poderia falar o que ela... Uhum. Eu também não gosto dessa parte que ela sempre fica fixando, porque é mulher, porque é mulher, porque é mulher. Cara, eu acho que é maior, assim, sabe? É legal que é uma mulher, é legal, mas não adianta ser mulher também e não fazer as coisas certas, né? Ela não tá lá porque ela é mulher, ela tá lá porque ela é competente. Acho que a competência tem que prevalecer, independentemente se ela é mulher ou não. Mas eu acho que é isso, falta só, nesse tripé que ela falou, entretenimento, negócios, do futebol, falta o terceiro pé. Ela só colocou 2 pés. Então tá meio penso. Falta a paixão. O componente paixão é fundamental, porque sem a paixão, o que ela falou não existiria. Você falou, Alex, um pouquinho do Paulo Nobre e do Gagliotti, né? E a gente sempre bate aqui na tecla que um dos principais méritos do Palmeiras nos últimos anos é a manutenção da governança, né? Às vezes o que acontece numa associação, tem um presidente, ali uma gestão que tem uma forma de pensar, aí vem a eleição, entra um outro presidente com uma cabeça totalmente diferente, muda a forma de gerir ali o clube, aí o clube acaba tendo seus altos e baixos. O Palmeiras, ele não passou tanto por isso, né? Teve uma manutenção de governança muito interessante. Eu queria que você fizesse um comparativo, né? Entre ali a gestão do Paulo Nobre, como você falou, pegou o time numa situação complicadíssima, ali deu o pontapé inicial da reformulação. O Gagliotti, que eu, sendo corintiano, não acompanho tanto o noticiário palmeirense, mas eu vejo ele sendo muito menos falado do que ele deveria, porque ele foi um baita presidente também. E agora com a Leila, se você tivesse que fazer um comparativo entre os três. Eu já falei algumas vezes que, na minha opinião, o maior presidente que o Palmeiras teve, pelo menos desde que eu nasci, foi Maurício Gagliotti. Mais que o Paulo Nobre. Reconheço que o Paulo Nobre foi o mais importante, porque, por conta do que eu já falei, depois o dinheiro, ele foi... O risco que ele assumiu, né? O risco que ele assumiu, ele arriscou muito, né? Ele arriscou muito por bem e por mal, porque no primeiro ano, para quem não se lembra, que foi 2014, seria a responsabilidade dele um terceiro rebaixamento do Palmeiras. O Palmeiras não caiu por um triz, porque teve um dos piores times da sua história, e na época eu lembro que ele fez questão de... Assim, já tinha o dinheiro para colocar no clube, ele foi colocando o dinheiro dele, mas ele não cuidou do time. Faltou cuidar do time. Ele tinha uma visão futurista, ele tinha uma visão de planejar, de tornar o clube saudável, porque ele pegou realmente o clube arrombado financeiramente falando, mas ele foi quase que inconsequente, porque pensando no ano seguinte, ou nos 2 anos seguintes, ele meio que abriu mão do primeiro ano, mas ele abriu mão de uma maneira muito exagerada. Foi no limite. O Palmeiras, na última rodada, escapou do rebaixamento e merecia cair, porque o time era muito ruim.
Esse de 14 era muito pior do que os 2 times que caíram, em 2002 e em 2012. Já ouvimos isso de alguns convidados aqui, né? O de 14 era muito ruim. Foi o time que mais me fez ter aflição. Não tinha um jogador bom, cara. Assim, era horrível. Era horrível o time de 2014. Tinha o Valdívia. O Valdívia que salvou o Palmeiras em alguns jogos. Mesmo machucado, ele entrou. Assim... E na época eu critiquei muito. Falei, gente, o Palmeiras vai cair. Paulo, faça alguma coisa. Assim, então não caiu. Então ali, assim, ufa, não caiu. Mas beleza. Aí 2015, foi quando começou a era de ouro do Palmeiras até hoje. E quando ele trouxe o Alexandre Matos, foi para bagunçar o mercado. Né? O Alexandre Matos tem essa característica, né? Ele dá carta branca para ele, um abraço. Ele compra o mundo, se for possível. E o Paulo Nobre dando carta branca com dinheiro, claro. Mas assim, o Maurício Gagliotti, quando ele pegou o Palmeiras do Paulo Nobre, ele foi muito inteligente, porque ele conseguiu pegar as coisas boas que foram deixadas pelo Paulo Nobre e teve uma capacidade de equilíbrio fantástico, porque ele manteve a parte boa dos investimentos, de qualidade de elenco, ao mesmo tempo, isso mais de um aspecto interno, que talvez não passe muito para o torcedor, porque ele não era muito de dar entrevista, não era muito de falar. Ele era um cara que cuidava muito da parte humana, ele é um cara que cuidava muito do relacionamento entre as pessoas, isso era muito saudável internamente e tornava o Palmeiras muito forte também. Tanto é que ele foi o presidente da pandemia. E acho que foi um dos poucos clubes, talvez o único, que não mandou um funcionário embora. Não mandou uma pessoa embora. Se não me engano, chegou a aumentar o salário dos funcionários durante a pandemia. Então e era uma coisa quase impossível, porque ninguém ia trabalhar, ninguém saía de casa naquele momento, naquele período. E ele teve essa preocupação, às vezes, de até arriscar uma parte financeira, enfim, mas eu acho que isso também interfere na minha avaliação de considerar o Gagliotti o melhor, além dos resultados de campo. Porque, por conta de tudo isso, ele ainda conseguiu ser campeão, foi campeão paulista, campeão brasileiro e 2 Libertadores. Né? As 2 Libertadores. Então, para mim, isso já basta, porque são os 2 maiores títulos dessa era, com o componente humano que eu falei, né? E entregou para Leila Pereira um Palmeiras redondinho. Redondinho. E como ela e ele sempre tiveram um bom relacionamento, tanto é que dura até hoje, não tanto como era antes, mas eles continuam aliados, o Gagliotti com a Leila. Então foi fácil para a Leila, ou menos difícil, começar uma gestão como presidente. Até então ela era só a patrocinadora, mas já era, né, já gostava de aparecer, né, a famosa blogueirinha, né? Gostava sempre de postar, de aparecer, oi gente, não sei o quê. Mas ela como presidente, ela pegou já a coisa já feita, só para ter uma sequência. O mérito dela é ter dado sequência, não ter... cheguei, vou fazer do meu jeito, vou trocar tudo. Não, ela manteve, né? Manteve a base, manteve o que estava dando certo, não tinha por que mexer, e foi só colocando os pontos dela aí no aspecto de gestão, de organização. E aí, legal, tocou o barco e tá indo. E aí entra nessa parte também pessoal, que eu acho que ela peca no relacionamento com o torcedor, com declarações indevidas, infelizes, postagens. Então, misturando tudo isso, acho que o Gagliotti teve um mérito maior, no meu ver, né? A análise é minha, cada um tem a sua opinião. A maioria fala que o Paulo Nobre foi o maior, e eu respeito, porque realmente ele foi o precursor de tudo isso, mas eu faço uma análise um pouco mais profunda dentro do conhecimento, das informações que eu tenho de dentro, né? A Leila, no aspecto político do Palmeiras, ela é quase que uma ditadora dentro do clube, né? Tá comigo, beleza, não tá comigo, é meu inimigo. E impõe uma série de restrições, de bloqueios, de tratamentos diferentes com pessoas que não a apoiam, e é rude, assim, lá no âmbito interno, né, do Conselho Deliberativo, coisas que os conselheiros teriam direito, por exemplo, de ver balancete, de ver análise, de ver documentos, ela não permite, ela não deixa, ela bloqueia. Então, são coisas que às vezes não passam muito para o torcedor, que as pessoas não sabem muito, mas que, como a gente tem um pouco mais de relacionamento interno, de informações, são coisas que me pegam um pouco para avaliar cada gestão, cada pessoa. E, assim,
Então eu não falo, eu não critico a Leila por criticar ou por achar, não gosto dela, então vou meter o pau nela e quero que ela se dane. Não é isso. Tanto é que eu elogio muito quando ela acerta. Essa questão do Vitor Roque foi excelente, foi uma vitória, um golaço dela. A questão aí do racismo também, que ela levantou uma bandeira que eu achei muito legal e apoio e parabenizo a Leila por essa postura. Então, se engana quem acha que eu tô aqui ou nos meus trabalhos para só falar mal, não gosto dela e pronto, e quero o mal dela. Não, eu falo pensando como Palmeiras. E o lado pessoal conta porque ela é uma pessoa, não é uma máquina. Então, os comportamentos também são avaliados quando a gente dá uma opinião. E no caso do Maurício, ainda tem a cerejinha do bolo que foi ter achado o Abel, né? Mais essa, né? É um cara que tava fora do radar de todo cara, mundo. E aí se tornou, muito possivelmente, o maior técnico da história do clube, né? Sim, pra mim já é. E antes de entrar no Abel, acho que só puxar um gancho que você estava falando, né? Acho que é muito legal ver o Paulo, o Maurício, a Leila, cada um com seu perfil, cada um numa circunstância, mas via de regra, a análise que eu faço, a gente falou muito disso aqui, né? São 3 baita gestores que colocaram o Palmeiras num nível de relevância no mercado brasileiro e até global. E dando inveja pros outros. Exato. Não tem jeito. E aí a pergunta que eu queria te fazer é de sair um pouco de Palmeiras, pela sua experiência aí de 30 anos no mercado, hoje você enxerga algum clube com a capacidade de gestão, organização similar à do Palmeiras e gestores com a capacidade similar à da Leila, do Maurício, do Paulo? Eu acho que as SAFs, com o passar do tempo, talvez nos mostrem com mais clareza isso, porque vai chegar para o futebol brasileiro um pensamento muito mais profissional do que passional. Quando você tem só dirigentes amadores, foram formados no clube dentro de uma paixão e da política interna do clube, é mais difícil você ter todo um trabalho profissional para construir gestões desse nível. Então, por exemplo, imagino que o Bahia seja um potencial daqui a um tempo para ter essa estrutura e para ter qualidade de gestão como é o Palmeiras. O Red Bull Bragantino tem uma desvantagem que é a falta do torcedor. Né? Quem torce pro Bragantino? Nem a população de Bragança Paulista torce. Deve ter pouquíssimos torcedores que acabaram abraçando o Bragantino como time. Então não dá. Então isso dificulta um pouco mais. Você pode ter uma gestão legal, o Red Bull é uma estrutura enorme no mundo, né? E na Alemanha, enfim. Mas para o Brasil, para nossa realidade, acho que por mais que seja direitinho, falta a força da massa para levantar e ter esse conjunto todo. O Flamengo, eu vejo que, justamente ao contrário do Red Bull, a grande massa flamenguista faz parte dessa coisa que o Flamengo consegue fazer. E acho que vai um pouco também no ímpeto, na paixão, e aí o dinheiro entra, porque muita gente, a visibilidade é muito grande, então as empresas também procuram essa visibilidade. Então acaba correndo o risco de não ser tão profissional, tão organizado, mas por conta do dinheiro, por conta do... Consegue ocultar as falhas. Consegue ocultar mais as falhas, porque tem dinheiro para investir, porque tem uma coisa puxa a outra. Então o Flamengo consegue ser essa potência. Para mim, é o melhor elenco do Brasil. Que inclusive foi a bandeira do BAP, né, na eleição, de ter uma gestão mais profissional no futebol para ser mais assertivo nos investimentos. Porque, assim, antes, com o Marcos Braz como diretor, você vê o tipo, né? Falastrão, às vezes provoca polêmica, briga na rua, não sei o quê, foge um pouco desse padrão que a gente tá buscando para comparar. Então o Flamengo não é esse padrão, embora seja um padrão de sucesso, mas muito mais por uma particularidade do Flamengo, por uma realidade que não é a dos outros. Então o Flamengo é um caso à parte, né? Fortaleza, né? Fortaleza é um belo exemplo, né? Fortaleza é um belo exemplo, mas eu não consigo ver muito mais aí, assim, por aí, a curto prazo. Por isso que eu falei que com a SAF chegando de repente, é uma chance de a gente poder ver um desenvolvimento nesse aspecto, né? Que o Palmeiras já conseguiu e que esses times têm possibilidades de conseguir. Até o Botafogo, eu acho que já virou várzea, assim, sabe? O John Textor, pra mim, é muito mais um fanfarrão do que um cara que pensa numa estrutura, sabe? Já começou a falar, não, eu vou fazer do meu jeito, não sei o quê, quem disse que eu quero, blá, blá. Sabe? Já virou... A declaração que ele deu lá, se você falasse pra qualquer torcedor do Botafogo em 2021 que ia ganhar título e tal. Então, assim, sabe? Não é aquilo que eu imagino como algo ideal.
Então é por aí. Legal. O Sheik, né, do Paris Saint-Germain, ele falou, né, um cowboy, né? É um cowboy. Foi engraçado aquele vídeo. Vai ser uma rivalidade boa no Mundial, né? O Paris Saint-Germain contra Tipo, quem é você, né? Botafogo. O que você entende disso aqui, né? Ô, Alex, só pra amarrar um pouquinho ali aquela situação da Leila, a gente tá falando muito de gestão aqui. E como o Pedro falou aí, 3 meses aí do novo mandato da Leila, né, se completando agora. Você acha que ela mereceu a reeleição? Acabou merecendo, né? Acabou merecendo porque... Primeiro porque não tinha como ela perder. Então, já era uma pedra cantada desde o começo. Eu acho que o único candidato que poderia ter chance de rivalizar com a Leila numa eleição seria o Paulo Nobre, mas que ele abriu mão da política do clube. Ele deixou de ser conselheiro, só não deixou de ser sócio porque acho que ele é sócio remido, então acho que isso não perde. Mas ele abandonou o Palmeiras politicamente falando. Ele preferiu curtir a vida, curtindo a vida doidado, rodar o mundo com o dinheiro que ele tem que não acaba nunca e virar um torcedor, né? Foi o que ele quis fazer. Mas ele... isso eu critico nele, porque eu acho que como um presidente vitorioso, e como ele ama o Palmeiras de fato, eu acho que ele não precisaria ter abandonado por conta de uma frustração que ele teve na chegada do Gagliotti. Foi aí que teve o rompimento. Ele imaginava que ele iria fazer parte da gestão do Gagliotti, mas do jeito que ele queria, não do jeito que o presidente queria. E ele não pode impor para o presidente aquilo que ele quer, né? E aí o Gagliotti falou, não, vai ser do meu jeito, porque eu que sou o presidente, eu vou construir aqui uma gestão, não quero que imponham nada, né? Acabaram rompendo, e aí por isso ele foi embora. Tá bom, então vou pegar minha bola e vou para casa. Meio assim, meio mimado, assim, um pouco. Então, eu achei ruim isso para a política do Palmeiras, porque se o Paulo Nobre tivesse continuado ali, ele tinha um apoio muito grande no conselho, no clube, por conta do que ele fez, né? Até por ter sido responsável por trazer a Leila para dentro do Palmeiras, a Crefisa, depois eles brigaram também. E acho que seria o único cara que poderia bater a Leila. Poderia construir uma base dentro do clube para poder concorrer a uma eleição. O Palmeiras não tem um líder oposicionista hoje dentro do clube capaz de vencer um sistema que foi construído aos poucos pela Leila dentro do clube, sabe? Quem tem muito dinheiro tem muito mais facilidade para fazer as coisas, né? Não quero ser leviano para falar que ela comprou os votos, porque isso seria coisa baixa para falar. Mas o dia a dia, ao longo dos tempos, pavimentou esse caminho dela para ser imbatível lá dentro, né? Então, com eventos, com pizzadas, com jantares, com tudo bancado. Então, por isso que eu falo da questão do dinheiro. Não é que ela comprou as pessoas, ó, R$10 e vota em mim, não. Mas ela foi construindo esse apoio dentro do clube com benesses, sabe? Foi construindo, foi pavimentando. E aí, não teria como ela perder. E como já vem de um período vitorioso, né? Ela não ganhou a Libertadores, mas ganhou outras coisas, enfim. Acho que era normal uma continuidade, era justa uma continuidade, como ela não pode mais concorrer depois, então acaba daqui a 3 anos, e aí o que for feito vai ser avaliado, tomara que dê certo. E falando do outro pilar de sucesso aí dessa história, que é o Abel, né, que eu comentei agora há pouco aí sobre o Maurício, qual que é a sua visão sobre o Abel na história do Palmeiras e sobre o trabalho que ele vem desenvolvendo aí nos últimos 5 anos? A torcida do Palmeiras é única, né, cara? Porque ela consegue arrebentar e amar ao mesmo tempo um cara como o Abel. Eu já critiquei muito o Abel e vou continuar criticando quando eu achar que ele tem que ser criticado. Porque eu não sou a favor nem daqueles que colocam o Abel como infalível, como se fosse um deus. Também não sou a favor de muitos que a gente já vê, sobretudo nas redes antissociais, que querem o Abel fora. Mas tem muito palmeirense que quer fora Abel. Tem muito palmeirense. Muito palmeirense. E eu também não entendo isso. Acho absurdo isso, né? Então, dentro desse equilíbrio, eu acho que o Abel merece críticas muitas vezes, com escalações, principalmente com substituições, com declarações. Eu acho que ele tem várias coletivas que ele tem respostas muito infelizes. Ele ataca a imprensa de uma maneira... Como o Felipão fazia, ele é meio discípulo do Felipão, eles se encontram muito, são amigos, acho que o Felipão deve ter dado vários toques pra ele deve ter seguido vários conselhos do Felipão, que eu adoro também, que é um amigo. E um lado disso, acho que é até o lado de chamar pra ele, né, blindar o jogador. Blindar o elenco, desviar foco, ele é mestre em desviar foco, se tem um problema, não sei o quê,
ele inventa um negócio na coletiva e pronto. Aí o Uhum. pessoal vai falar só daquilo que ele provocou e esquece o que ele quer que esqueçam. Ele é mestre nisso aí. Mas, gente, o Abel é o cara mais vitorioso da história do Palmeiras. O cara que ganhou 2 Libertadores, o cara que ganhou todos os títulos aí, praticamente, que ele poderia... 2 brasileiros, 2 né? Copa do brasileiros, Brasil. Copa do Brasil. Tudo que tinha pra ganhar, ele ganhou, menos o Mundial. Né? Que ele foi lá, teve chance de ganhar, Sim. chances reais. Sim. Uhum. Né? Pro Chelsea, o Palmeiras tinha... Um jogo igual, né? Foi igual. O Palmeiras tinha a possibilidade de ganhar. Perdeu na prorrogação com um pênalti infeliz. Acontece. Né? Mas teve chance, cara. Então, eu acho que o Abel, daqui a uns 30 anos, vão olhar pra trás assim, putz, esse cara tá numa estátua ali em cima. Assim como eu coloco o Vanderlei Luxemburgo por conta de 93, Uhum. a geração de 93 pra mim é a geração que eu botaria na pôster na minha casa e colocaria assim. Mas o Abel, ele é um cara diferente, é um cara acima da média demais. É um cara que ele tá preparado para ser técnico de qualquer time, né? E é jovem. Uhum. 44, 40 e poucos anos, não lembro agora exatamente. Então o Abel é isso, cara. Eu só não entendo quem endeusa Sim. e quem quer vê-lo fora. É isso que eu critico muito, Perfeito. né? Mas ele é um cara que, pra mim, teria que renovar até o fim da gestão da Leila, e se puder, o próximo presidente renovar, e viraria aí um... O Alex Ferguson aqui no Alex Brasil. Ferguson, exatamente. Ah, eu acho que, até trazendo um gancho aí que tem a ver, né? Eu acho que o São Paulo perdeu uma oportunidade legal de fazer isso com o Muricy lá atrás. Verdade. Né? Quando o Muricy foi tricampeão brasileiro, você demite o Muricy É. porque ele caiu nas quartas de final da Libertadores. E no ano né? seguinte ele foi pro Palmeiras. Né? É verdade. Aí não deu certo, mas... Você vê, de repente correu o risco de ver o cara que ele demitiu Sim. ser campeão no rival no ano seguinte, campeão brasileiro, né? E que tinha identificação com o clube, Não, né? Tudo total. que você falou do Abel aí. Pois é. Até hoje tá lá, né? Sim. Voltou e tá lá com Uhum. outra função, até pela saúde, né? Uhum. Mas... Ô, Alex, e voltando aí um pouquinho no tempo, né? Antes do Abel ser anunciado, você vai saber, logicamente, muito melhor que eu, mas ele era talvez a 3ª ou 4ª opção de treinador, né, do Palmeiras. O Palmeiras estava conversando com o Heinz, né, que era o zagueiro da Argentina, com o Miguel Ángel Ramírez. Esse foi o Essa principal. era a prioridade. Eu né? não lembro se até o Arce, o lateral, também também, estava ali na também. briga. Eu acho que o Abel talvez era a 4ª opção. E quem tinha mais. caído era o Lucha. Exatamente. E como que você acha que poderia ter sido ali o futuro do Palmeiras? Porque muito amigo meu corintiano fala isso. Meu, se aquele lance do Diego Souza contra o Cássio em 2012, se sai o gol, o Corinthians não ia ter Libertadores, não ia ter Mundial. Verdade. Aquelas coisas que mudam um pouco a história, né? Talvez o gol do Thiago Ribeiro ali, que salvou o Palmeiras do rebaixamento, mas não salvou, porque ainda não estava caindo, o empate aí já ia salvar. Mas ali depois... Já servia. o Ali pessoal- só ratificou a salvação. O pessoal brinca, né, que aquele gol mudou o rumo do futebol, porque depois ali o Palmeiras, né, ganhou tudo, quase todos os anos. O que você acha que aconteceria com o Palmeiras se o treinador não fosse o Abel? Não sei. Não dá pra saber. Né? Não dá pra saber. Poderia ter dado certo, né? Por que não? E estrutura tinha, os jogadores iam ser contratados. Acho que não seria muito achismo, assim, sabe? Não dá pra ter uma certeza do que seria. Poderia ser bom também, ou poderia ser um fiasco. Poderia ser até melhor, Poderia, né? poderia. O próprio Miguel Ramírez foi pro Internacional depois e ficou 2 meses, né, se eu não me engano. Deu nada deu certo. totalmente errado. E aí você fala, pô, ainda bem que não veio. Sim. Deu certo, não sei o quê. Mas a gente não sabe. Realmente eu não consigo responder isso. Não consigo ter uma segurança pra falar, não, certeza que ia ser assim. Não dá pra ter certeza. A única certeza que eu tenho é que o Abel deu certo. Exato. E aproveitando essa pergunta mais sobre bola, cara, eu vou fazer essa pergunta aqui que eu tô curioso pra saber também. Foi pênalti no Vitor Roque? Olha, eu tava no estádio. Tá. Quando aconteceu o lance, na hora, assim, pra mim, sensação claríssima, certeza absoluta de pênalti. Porque é o lance característico de pênalti. O zagueiro falha, escorrega, o atacante mais rápido se antecipa a bola, dá um tapa, tem o choque com o zagueiro, cai pênalti. Assim, é o lance clássico de pênalti, né? Então, na hora, não tive nem dúvida, ainda mais quando eu tive essa sensação, o árbitro na hora pitou, mesmo estando longe, ele teve a mesma reação, né? E mesmo as pessoas criticam que ele estava longe, porque era um lance que o São Paulo, teoricamente, iria chutar a bola para frente, que estava com o goleiro,
e o árbitro normalmente já fica mais perto do meio campo. Nenhum árbitro, quando a bola tá no goleiro, fica em cima ali da área. Então, criticaram o árbitro porque ele estava longe, mas não é crítica, é uma situação de jogo que era o posicionamento normal de um árbitro, né? Só que ele tinha uma visão, apesar de um pouco longe, privilegiada, porque o lance foi de lado, foi lateral. Né? O Vitor Roque pega a bola e dribla pro lado, e tem o choque com a Arboleda, e ele tá de frente pro lance, vendo esse choque lateral. E ele teve a sensação de pênalti também, claro, na hora. E eu só ali comemorei o pênalti, mas nem tinha ideia que poderia não ter sido pênalti. Aí as pessoas que estavam perto de mim no estádio, com o celular, estão falando que não foi. Eu falei, como assim? Como que não foi? Tá louco? Quem tá falando que não foi? Todo mundo. Deu o lance, né? Aí peguei o celular na hora lá, falei, cara, não foi mesmo. Mas assim, é um lance muito rápido, cara, muito rápido. E eu não ponho, eu ponho 0 na conta do árbitro, eu ponho na conta do VAR. Claro. Total. Era o Rodrigo Guarizo, que é FIFA, que é considerado um dos melhores, mas eu não entendi. Aí depois tanto é que, normalmente quando acaba um jogo do Palmeiras, eu posto nas minhas redes sociais um vídeo falando do jogo. E de propósito eu não postei nada, porque eu tava querendo ver primeiro o áudio do VAR. Pra poder postar um vídeo já com toda análise geral, né? E o áudio veio na manhã seguinte, na manhã de terça-feira. E quando eu vi, cara, as imagens que o VAR analisou, e do jeito que eles analisaram, com pressa, eles não tiveram condição de ver que não foi pênalti. Os ângulos que a televisão mostrou na transmissão eram melhores do que os ângulos que o VAR analisou na hora. Porque a gente vê a imagem junto que o VAR tá vendo. Sim. Para aqui, congela, não sei o quê. Peraí, não, deixa eu ver o ponto do impacto, o ponto não sei o quê. Cara, o impacto teve, não significa que o impacto é faltoso. Teve impacto. E eles queriam ver onde que pegou, o joelho esquerdo com o joelho esquerdo, e não sei o quê. Tá, pênalti, pronto. Cara, então assim, eles não pararam para analisar o lance. Talvez porque eles tiveram tanta certeza também que foi pênalti, quando eles viram, que eles queriam ver se teve impacto, se não sei o quê, depois se preocuparam em ver se estava impedido ou não. Acho que faltou ali uma noção mais ampla de analisar o lance em si, porque a imagem que eles viram lá foram 2 ou 3 imagens diferentes no VAR, que vendo aquelas imagens, você consegue interpretar como pênalti. Em slow ainda, né? Em slow. Que tudo é falta, O slow né? é falso, cara. Tem muita gente que em lances polêmicos postam ou em câmera lenta ou foto. Fala, esquece, isso aí não é parâmetro pra nada. Zero. Você tem que ver em vários ângulos, mas na velocidade normal. Sim. E aí sim, quando você tem uma convicção, você pode ver na câmera lenta pra ver onde pegou, congelar, não sei o que, beleza. Mas então a análise foi mal feita e as imagens foram ruins pro VAR analisar. E isso atrapalhou a não chamada pro árbitro ver. Porque se o árbitro visse as imagens da transmissão, eu acho que ele não daria o pênalti. Até no jogo envolvendo o São Paulo mesmo, contra o Corinthians na Copa do Brasil, aquele gol do Lucas, né, que na transmissão não tinha nenhuma imagem conclusiva se foi mão do Lucas ou não. E no dia seguinte, se eu não me engano, saiu até na São Paulo TV, talvez, na SPFC TV, não tenho certeza. Mas aí mostra uma câmera atrás que a bola está indo para fora e o Lucas, sem querer, mas a bola bate na mão dele. Sem querer, exatamente, né? E troca. E ainda na questão da arbitragem, Alex, se a gente for analisar rapidamente o Campeonato Paulista, nas quartas de final, Corinthians e Mirassol teve um carrinho ali bem feio do Carrijo, no jogador do Mirassol, acho que foi até no Cleison, que era do Corinthians, que era para cartão vermelho, a arbitragem não deu. Aí no Corinthians e Santos... A arbitragem não deu, eu digo o VAR não deu também. Isso, e o VAR não chamou. Era um lance para campo, mas já que a Daiane Muniz não deu, o Márcio Henrique de Góes, que estava no VAR, deveria ter chamado. Com certeza. Aí você dá margem para as pessoas que falam, é o time grande, tá em casa, não vai dar. Coisa que não existe na arbitragem. Mas... Você acaba pensando. E tudo isso descredencia, né, a arbitragem, porque a gente tá falando, a gente sempre bate uma dessas teclas aqui nos papos, né, que a transformação do mercado, ela passa pela profissionalização da arbitragem, que é um elemento fundamental do espetáculo. Que é uma bandeira atual agora da gestão atual da CBF, mas eu quero ver primeiro. E acho que a gente precisa ter arbitragem profissional, acho que precisa ter, e o que o Alex estava descrevendo é isso, processos definidos, metodologia definida. Exato. Então, você ouve muita gente falar, o juiz deu o pênalti no campo, a recomendação é o VAR não chamar, para não impactar a convicção do árbitro. Mas por quê? Será que o processo certo não é o VAR rever? E se o VAR tiver dúvida, chama o árbitro. Então nunca tá claro para ninguém qual que é o processo, qual que é a metodologia e por que ele tomou aquela decisão. E tudo isso volta na questão da arbitragem não ser profissional. E o Gil dos Santos, ele teve razão quando ele comparou. Semana passada o Corinthians aqui, o cara não foi expulso e agora o do Santos é.
Ele só não tem razão quando ele compara no sentido de que então não deveria ter expulsado do Santos, É. que aí seriam 2 erros. Exatamente. Né? Um erro nunca justifica o outro. Né? Essa história de compensar não pode existir, porque seria mais um erro. Então, o árbitro do jogo do Santos acertou. Uhum. O Zé Ivaldo tinha que ser expulso. O VAR acertou, porque o árbitro no Exato. campo não deu o vermelho, que foi um Candançano absurdo. deu amarelo. E aí né? a gente cai no debate aqui dos lances polêmicos, né? Não no debate do espetáculo, do produto, né? Eu fui, semana passada eu fui no jogo do PSG com o Liverpool lá em Paris, e teve um lance de último homem do Konaté, zagueiro do Liverpool, com o Barcola, o ponta do PSG lá. Você viu o lance? Sim. E no estádio, na hora, pênalti, cartão vermelho pro Konaté. E aí o VAR chamou, cara, não foi nada, segue o jogo. E por quê? Porque tem processo, tem metodologia, o árbitro é profissional, todo mundo sabe o que tá fazendo e ninguém questiona. Aí você fala, os caras sabem o que estão fazendo, eu não vou questionar. Sim. Muda, né, a percepção do produto. Muda muito. Até na final do Paulista já saiu a notícia que eles vão adotar o impedimento semiautomático, Exatamente. né? Como que você vê a arbitragem no Brasil hoje? Que é um ponto que a gente critica muito, e você com toda a experiência aí, o que você tá vendo? Eu vou falar uma coisa pra você. O torcedor, de modo geral, não tem noção do que é apitar um jogo de futebol. Sim. Eu acho que é a coisa mais difícil, em todo o contexto do futebol, ser árbitro. Concordo. É muito difícil. E eu falo por quê. Eu sou formado em arbitragem na Federação Paulista de Futebol. Eu fiz o curso da arbitragem em 1998, fui formado, e à época o diretor da escola de árbitros, que era o Gustavo Caetano Rogério, que era uma sumidade no assunto, vendo os meus resultados no curso, tudo, ele me convidou para ser árbitro. Eu só não aceitei porque eu já era repórter da Rádio Bandeirantes. Eu já tinha começado minha carreira de jornalismo e sabia que a arbitragem não era nada profissional, não tinha estabilidade nenhuma. Falei, Gustavo, cara, fico muito feliz porque a arbitragem é uma paixão que eu tenho. Não é só um componente do futebol que eu amo. A arbitragem em si, quando eu era criança, eu saía na rua para apitar jogo. Minha mãe comprava cartolina vermelha, amarela, apito, e eu saía para apitar jogo. Legal. Jogava e apitava. Uhum. Então a arbitragem para mim sempre foi uma paixão. Eu sempre... era uma das coisas que eu pensava em ser na vida, árbitro de futebol. Então, o que eu fiz? Comecei minha carreira de jornalista, mas eu queria também estar mais envolvido no mundo da arbitragem, porque faz parte da minha profissão também. Então eu fiz o curso para ter mais bagagem. Conhecimento técnico ali. Exato, saber o que falar e tudo mais. E eu me entreguei tanto a esse curso que o cara me fez o convite para ser árbitro. E eu falei, poxa, balancei, mas falei, não posso, porque talvez se eu não tivesse empregado em nada, talvez eu tivesse até ido em frente. Mas, poxa, eu já estava num canhão, né, que era a Rádio Bandeirantes, um repórter, então falei, não dá, Gustavo, não, você tem razão, segue aí, não sei o quê, mas eu sempre fui ligado ao mundo da arbitragem. Eu conheço praticamente todos os árbitros, de conversar, tenho o WhatsApp da maioria, bato papo com a maioria, eles me respeitam muito porque eles sabem dessa minha história, dessa minha trajetória e tudo mais. E eu compreendo muito mais do que a média das pessoas, a dificuldade que é ser árbitro de futebol. Garanto para vocês que não existe roubo no futebol. E quando existiu, a gente viu que foram casos tão específicos que até hoje a gente fala de Edilson Pereira de Carvalho, não sei o quê. Mas eu conheço os árbitros, eu conheço quem forma os árbitros, eu conheço os dirigentes da arbitragem. Você pode falar de incompetência. E tem muito árbitro ruim. Até alguns que eu falo. Eu converso. Não existe falta de processo, é isso. Muitas vezes não tem um direcionamento claro formação, do que o árbitro treinamento, faz. processo, profissionalismo, para resumir. Né? Então ser árbitro de futebol é muito difícil. É muito difícil. Você tem que tomar uma decisão... O seu foco, a sua concentração tem que ser maior do que todos os jogadores em campo. Verdade. Porque o goleiro às vezes tá distraído, o atacante tá esperando, quando a bola tá parada, o jogador tá sendo atendido, os jogadores relaxam um pouquinho, o árbitro, mesmo quando o jogador tá aqui, ele tem que estar atento para ver se não tem alguém lá no sei o quê, se não começa uma relógio, briga, né? No relógio, no banco de reserva, se não tem um técnico, não sei o quê. O árbitro é uma coisa insana ser árbitro de futebol. E é evidente que um cara que tem que tomar milhares de decisões em mais de 90 minutos, ele vai errar. Não tem como você acertar tudo. É humanamente impossível você ser perfeito num jogo de futebol. E as pessoas não querem saber. Porque se o cara errou um lance, ainda mais um lance mais importante pro seu time, é um ladrão, é um desgraçado, tem que prender, tem que embatar, tem que bater. E é muito difícil, cara. Então, a minha análise de arbitragem vai muito pro lado humano também. E eu sempre defendi uma bandeira que alguns já compreendem, já falaram,
que é humanizar mais o árbitro no mundo do futebol. E um passo para isso seria o quê? Colocar o árbitro para dar entrevista depois do jogo. Não tem coletiva dos técnicos? Sim. Faz uma coletiva com o árbitro. Você vai aproximar o árbitro da torcida, dos torcedores, dos repórteres. Você vai perceber que ele é ser humano, que ele vai falar ali que ele não é um robô que está em campo e que está lá para prejudicar alguém. A imagem que o torcedor tem do árbitro é que é um inimigo que está ali. Sim. A qualquer momento ele vai me dar uma punhalada nas costas. E os jogadores muitas vezes também. E contribuem para isso. Ainda mais aqui no Brasil. Lá fora você tem ainda um comportamento um pouco diferente, mas aqui, sabe? E o cara vira o vilão da história sempre. Sempre. E quando o cara erra, vira notícia no mundo inteiro. E quando o cara faz uma baita arbitragem, ninguém fala uma linha. É verdade. Puta, que esse árbitro foi bem pra caramba. Olha como o cara apitou. Nossa, não fala não, pô, ele não deu aquele lateral lá que, olha, quase deu o gol. Faz parte da cultura. Isso dificulta muito a vida do árbitro. Por isso que eu falo, tem que humanizar o árbitro, aproxima do torcedor, mostra que ele tem a família, faz uma entrevista com o árbitro na casa dele, mas os dirigentes não permitem, bloqueiam, acham que tem que preservar, que tem que segurar, que a parte técnica não pode ser falada. Então você não precisa nem, de repente, abrir para todo mundo perguntar, pega alguns lances do jogo, põe lá 2, 3 repórteres para falar e deixa o árbitro falar algumas coisas lá do jogo. Pronto, você vai conhecer a voz do árbitro, você vai conhecer como ele fala, como ele olha, como é que ele se expressa, quem ele é. Falta isso. Até a ideia de comunicar as decisões. Comunicar as decisões. Que o exato, futebol americano faz. Exato. Eu acho muito Acho interessante. Legal, né? Acho legal. Então, minha visão sobre a arbitragem é um pouco diferente da maioria. Não, mas muito construtiva. Eu concordo com absolutamente tudo que você falou. É uma visão que eu não tinha mesmo e faz total sentido. Além de tudo isso que você falou, a gente tem que também analisar o cansaço físico. Não é que ele tem que ficar 90 minutos para tomar uma decisão sentado, né? E ele tem a estrutura que os jogadores têm nos clubes, sobretudo numa Série A, por exemplo. Pra correr 12 quilômetros. O cara tem nutricionista, o árbitro tem que pagar por isso. A CBF, por exemplo, as federações, não dão a mínima estrutura de pessoas pro árbitro ser bom. O máximo que eles fazem hoje, e não é de pouco tempo pra cá, é uma pré-temporada. Que aí eles fecham, de repente, um hotel, alguma coisa, reúnem os árbitros pra fazer uma pré-temporada de 1 semana, 2 semanas. Só no dia a dia do árbitro, além dele ter que ter um outro emprego, ele ser profissional de uma outra área, que a cabeça dele deve ficar, tem a família, tem o trabalho e tem a arbitragem. Ele não tem a estrutura que os jogadores têm, não tem o fisioterapeuta, não tem o médico, não tem... E o que ele tiver de problema, preparador físico, ele tem que pagar do bolso. E um árbitro hoje FIFA ganha R$7.000 para apitar um jogo. E numa realidade de Série A, você depara com jogadores que ganham 100 mil, 200 mil, 300 mil por mês. Então, assim, ele é o patinho feio do mundo do futebol, completamente. A pressão e a cobrança é desproporcional à estrutura que ele tem e ao que os jogadores têm. Né? Então é tudo desproporcional. O árbitro realmente... Eu conversei com um desses árbitros que eu sou amigo, árbitro FIFA, falou assim, eu só tô aqui ainda porque eu preciso do dinheiro para viver. Um dos árbitros FIFA hoje no Brasil me falou isso. É desumano, é insano, eu passo mal, tenho dificuldade, eu sofro muito, minha família sofre muito. Sim. O cara é FIFA, ele não tá começando a carreira, um árbitro meia boca que apita lá no norte do país. É um árbitro FIFA, que apita jogos de Sul-Americana, de Libertadores, de Brasileiro. Eu só continuo nesse mundo desumano e insano porque eu preciso do dinheiro. Cara, aí você vai exigir, vai querer... o torcedor que não sabe dessas coisas vai querer matar o cara. Diz muito, né? Pô, cara. Temos que trazer um árbitro aqui. Mas seria legal. Com certeza. Temos que trazer um árbitro. Se não conseguir trazer um árbitro, traga um ex-árbitro que tenha essa noção, que vai falar também tudo isso que eu tô falando. Legal, legal demais, Alex. Ainda sobre o assunto, né, Campeonato Paulista, que a gente puxou aqui, veio todos esses ganchos, queria que você falasse um pouquinho do calendário do futebol brasileiro, porque saíram as datas Outra coisa insana. Outra coisa insana, né? Saíram as datas da final, né? Se não mudar, a final o segundo jogo do Campeonato Paulista é no dia 27 de março, uma quinta-feira. Lembrando que a data FIFA termina dia 25, 2 dias antes. E 2 dias depois, Corinthians e Palmeiras estreiam no Campeonato Brasileiro, né? O Palmeiras joga em casa contra o Botafogo, o Corinthians joga contra o Bahia lá em Salvador, né? Então, o trajeto que tem que fazer. O jogo é quinta-feira, 21h35. O jogo vai acabar
quase na sexta, quase no dia 28, e dia 29 tem jogo no Brasileiro. Não dá pra antecipar o jogo, porque dia 25 tem data FIFA. O Corinthians tem jogadores convocados, o Palmeiras também. O que fazer? E tem a normativa de 72 horas, né? Então, assim, Pois é. Algum lado vai ter que ceder aí na história. Nesse aspecto, o único lado que é capaz de ceder, ou que pelo bom senso deveria ceder, seria a CBF. Paciência, muda a tabela, ainda dá tempo, né? Coloca os jogos do Palmeiras e do Corinthians pro domingo, cara. Paciência, e traz um jogo do domingo pro sábado, 2 jogos pro sábado. Não tem outro jeito. Porque se cada um quiser fazer prevalecer a sua razão, vai ser isso. Os dois vão jogar dia 27 e dia 29 vão jogar ou com time reserva ou com time arrebentado. E aí vai ser a comissão técnica com os fisiologistas, fisioterapeutas, médicos, que vão avaliar a escalação, vão definir a escalação dos times. Não vão jogar no limite. Eu acho que não. Sabe, acho que o Palmeiras com o Botafogo, o Corinthians com o Bahia, vai colocar time reserva. Talvez você põe o goleiro, você põe, né, o que jogou meio tempo, o que entrou no segundo tempo, mas a base vai ser reserva. Não tem jeito. Você põe um moleque que o cara quer jogar, o Vanderlan, Palmeiras. Tá lá e pronto, por exemplo. E se jogar o Piquerez na quinta, ele não vai jogar no sábado. Né? Ainda mais voltando de lesão. Gustavo Gomes, os caras mais experientes, mais rodados. Não dá pra pôr. Não dá. Só que aí é uma coisa importante, porque são 3 pontos de um campeonato de pontos corridos que estão em jogo. Né? Lá na frente podem fazer falta. Sim. Então eu acho que, por bom senso, a CBF, mesmo tendo soltado um comunicado para as federações, dando como data limite dia 26 para terminar os regionais, mas por bom senso, analisando que os 2 times terão jogadores nas seleções, coisa que não vai acontecer com os outros estaduais, né? Eu acho que a CBF tem que ter esse bom senso de ceder, mesmo ela tendo avisado antes que as federações deveriam acabar os campeonatos dia 26. No caso de São Paulo, é impossível. Vai ter que jogar dia 27. Não tem outro jeito. Não dá pra jogar na quarta. Senão os caras da data FIFA não vão jogar. Exato. Aí, poxa, tem que ter o bom senso, tem que ter uma ajuda, né? E também não dava pra jogar no meio dessa semana, porque o Corinthians tem... Libertadores. Tem o Milagre de Itaquera, acontece hoje. E se não acontecer no outro meio de semana, tem Sul-Americana ou Libertadores ainda. É verdade. Já começa. Aí fica o calendário, não dá. Eu tava não tem data. A insanidade do calendário. Até já olhando mais pra dezembro, a Copa Intercontinental, que é um antigo Mundial de Clubes, acho que dá pra chamar assim, ela vai acontecer durante 3 rodadas do Campeonato Brasileiro, a 35ª, 36ª e 37ª. Então, se algum brasileiro ganha a Libertadores, né, ele vai ter que jogar a Copa Intercontinental. Que a chance é altíssima, né? A chance é alta, porque é o que vem acontecendo nos últimos anos. E vai jogar a Copa Intercontinental junto ali com os jogos do brasileiro para remanejar isso. A questão do calendário brasileiro precisa ser urgentemente vista. Bom, pessoal, vamos aqui para as últimas perguntas com o Alex Miller. Como vocês perceberam, né? Infelizmente o Pedro teve um compromisso, não pôde mais. Não, fala a verdade. Fala a verdade. Qual que é a verdade? Então com dor de barriga, eu tenho que sair e pronto, acabou. Desculpa, Pedro, eu revelei. Não era para falar, meu Deus do céu. Paciência, acontece. Quem sabe ele aparece ainda no final do episódio aí. Agradecer ao Pedrão aí pela participação. Bravo como sempre. Mas, Alex, eu não poderia deixar você ir embora antes de falar sobre 2 assuntos contigo. Ih, lá vem. Lá vem. Quando fala assim, é que é B.O., né? Deixou a bucha pro fim, né? Caramba. Agora que o Pedro saiu, né? Agora vamos pras buchas. Agora fiquei com medo. Rony, maior artilheiro do Palmeiras na Libertadores. Sim. Saiu recentemente. Sim. Como que você enxergou ali a saída do Rony? Não tinha mais espaço para ele no elenco? Você acha que ainda dava para reaproveitá-lo? Na realidade que o Palmeiras estava, até daria. Agora com a chegada do Vitor Roque, e o Facundo melhorando, e o Paulinho ficando pronto, eu acho que o ciclo do Rony no Palmeiras já tinha encerrado. Até por conta do torcedor ser muito exigente, o Rony é assim, ele se entrega 101% em cada jogo, nunca faltou dedicação, nunca faltou raça. Em Libertadores, sobretudo naquelas específicas em que ele fez muitos gols, por isso que ele é o artilheiro, teve uma fase iluminada. Sim. Mas o geral do Rony, tecnicamente falando, tirou a paciência do torcedor. Como no último ano a fase não era iluminada, o torcedor acabou analisando o momento. O Palmeiras precisando dos títulos, sendo eliminado. Né? Não ganhou o Brasileiro, perdeu nas oitavas na Libertadores, na Copa do Brasil. E como opções, tinha o Rony como opção pro Flaco, não sei o quê. E
não estando numa boa fase, o Rony é um jogador nota 6, né? Voluntarioso, raçudo, gente boa demais. Uhum. Eu sou fã da figura do Rony, da pessoa do Rony. Deveríamos ter muitos mais Rones no nosso futebol, no nosso meio. Eu gosto muito do Rony. Mas, de fato, desgastou demais. A relação com o torcedor, sabe? Ficou difícil. E aí, eu acho que a pá de cal foi quando a presidente do Palmeiras tentou vender o Rony e ele começou a negar as negociações. Uhum. E numa entrevista ela falou: acabou o ciclo do Rony no Palmeiras, igual ela tinha feito com o Dudu. Acabou o ciclo do Rony, a gente tá tentando incluir num negócio, não sei o que, blá. Nem se preocupou em desvalorizar patrimônio, né? Porque quando você fala isso, automaticamente se dá uma desvalorizada no cara, né? Sim. Nem se preocupou, assim, acabou, não sei o quê. E aí ele até jogou mais uma partida, porque tava ali à disposição, precisou, só tinha moleque no banco. E aí ele acabou aceitando o Atlético Mineiro. Você vê, como num novo clube, novos ares, novos companheiros, alguns antigos, né? Gabriel Menino, Scarpa, enfim, Daverson. Ele tá jogando bem, tá fazendo gols, começou bem no Atlético. Mas em relação a Palmeiras, não dava mais. Então, ele merece todas as homenagens, os elogios, ele merece toda a reverência, toda a consideração do torcedor do Palmeiras, pela história maravilhosa que ele construiu, pelos títulos que ele conquistou no Palmeiras, né? Ele que deu assistência na primeira Libertadores dessa era pro gol do Breno Lopes de cabeça, Sim. no Maracanã, artilheiro de Libertadores. Então ele não é qualquer um. Eu fiquei muito chateado quando eu vi, nesse momento de saída, vários palmeirenses nas redes antissociais arrebentando com o Rony, ofendendo, xingando. Eu não quero nem repetir assim que foi falado, porque quem acompanhou ouviu. Então eu achei muito triste. Eu fiquei triste pelo Rony. Até que eu fiz um post no meu Instagram, um vídeo falando sobre o Rony, que acho que era muito injusto, que ele merecia sair pela porta da frente, sendo homenageado, com todo carinho, com todo respeito. E a história lá na frente vai se lembrar disso, né? Então é isso, acho que tinha que sair, assim como o Zé Rafael também construiu uma grande história no Palmeiras, mas tinha que sair, né? Para dar espaço para outros. O mundo é assim, a bola gira, não tem jeito, a idade chega, o desgaste aparece. Daqui a pouco vai ser o Gomes, vai ser o Marcos Rocha, são os próximos da fila aí, né? Não sei quanto tempo mais vai durar. O Marcos Rocha talvez seja o último ano. O Gomes talvez tenha mais uns 2, mas não vai passar disso. E vai chegar uma hora que o torcedor vai xingar o Gomes. Pô, dá licença, já fez o que tinha que fazer, vai embora daqui, some. Né? E é assim o futebol, não tem jeito. Eu, sendo torcedor do Corinthians, eu acho que eu passo um pouco disso com o Romero. O Romero. Você vê o Romero, ele é o artilheiro estrangeiro. Do século e tudo. Artilheiro estrangeiro do século da Arena. Sempre que precisa, ele tá lá. Ele até deu uma declaração, né, que ele falou, é engraçado que para praticamente todos os torcedores pergunta do time do Corinthians, eu nunca tô ali no time titular, mas se entrega, nunca deixa de jogar. Quando o Corinthians perdeu lá não sei nem se dá pra chamar de derrota, né, pro Barcelona lá em Guayaquil, ele foi o único jogador que parou e falou, foi reserva do time, entrou, e ele falou, eu vou falar porque eu sou o capitão, tô aqui pra falar com o torcedor e tudo mais na zona mista ali. Então, é um cara que se entrega tanto. Eu tenho certeza que quando sair, que eu acho que vão começar a dar um pouco mais de valor. Que vão. Porque hoje é isso, o Romero é bagre, não sabe dominar, né? E no futuro vão valorizar o Romero. Mais do que hoje, com certeza. As pessoas só dão valor quando perdem as coisas. Muito bem, verdade. E você falou, até na resposta do Rony, você falou também, assim como o Dudu ali, né, que teve ali o atrito com a Leila Pereira. Acho que da história recente do Palmeiras, um dos maiores ídolos aí do Palmeiras é o Dudu, participou ativamente ali de quase todos os títulos. Eu sempre falo que o Dudu é o maior nome do século, depois do Marcos, porque o Marcos jogou nesse século também. Então para mim o Marcão é imbatível. Mas depois, e dessa era vitoriosa de 2015 para cá, é o maior nome, sem dúvida nenhuma, é o símbolo de dentro de campo, é o símbolo dessa era de ouro do Palmeiras. E assim, eu acho que a saída do Dudu, ela começa muito no ano passado, quando ele tem um acerto com o Cruzeiro, mas também não acertou ali com o Palmeiras, aí vai embora, vai ficar, tem um segundo semestre abaixo, né, o rendimento dele, aí ele sai e tem toda essa discussão, a Leila fala que ele saiu pela porta dos fundos, aí ele xingou ela nas redes sociais, aí vou processar. Conta um pouco pra gente dessa treta aí, Leila, Dudu, e como que você enxergou a saída dele, a forma com que ele saiu, até pela importância que ele tem aí na sua Achei opinião? Muito triste, né? Muito triste, muito triste. Eu acho que o Dudu, ele errou
ao não deixar claro tudo o que aconteceu nesses bastidores desde o meio do ano passado, quando veio aquela história de que ele tinha acertado com o Cruzeiro e depois não acertou mais e se arrependeu e resolveu ficar. Eu tenho algumas informações, algumas eu não posso falar, Sim. outras eu já falei, mas que o Dudu deveria falar. E ele não quer falar ainda, mas acho que um dia ele vai falar. Que quando ele falar, talvez melhore um pouco a imagem dele, né? Só que ele não tá sendo inteligente, porque mesmo depois que ele saiu do Palmeiras, ele continuou dando umas espetadas, né? Continuou. Até aquela postagem que ele colocou da grama sintética, quando alguns jogadores se levantaram contra o gramado sintético, ele entrou no post. Sim. Pô, o cara ganhou tudo no Palmeiras, tinha elogiado o gramado sintético quando tava lá, né? E aí vai. Um mês depois que saiu, vai detonar o gramado sintético. Não faz muito sentido, é incoerente, né? Então faltou ali um pouco de. Não deveria ter xingado a Leila, como ele xingou. Naquele post ele tinha razão até a hora que ele xingou. Sim. Ali Aquelas ele perdeu 4 letrinhas ali, né? Ali o ele VTNC. Aí ele perdeu toda a razão, né? Eu até brinquei depois, falei, não, ele escreveu, vou treinar no Cruzeiro. Então, mas o problema é que o Palmeiras não queria mais ficar com o Dudu no meio do ano passado. E perguntaram pro Dudu se ele não tinha clube para ir. Ele fora do time meses por causa de uma lesão grave, meses, né? 9 meses. E aí, de repente, você tá se tratando no clube que você é ídolo, mas o clube que você tem o maior salário. A expectativa é de que talvez internamente lá ele não fosse render mais como ele já rendeu. E, se ele ficasse no Palmeiras, ele teria uma meta que se ele jogasse só metade dos jogos de 2025, o contrato dele seria automaticamente renovado por mais um ano. Então o Palmeiras queria dar um jeito de tirar o Dudu. E aí eles começaram a minar o Dudu internamente. Aí entram coisas que eu não posso falar. Sim. Então aí você se colocando no lugar do jogador, tendo a história que você tem, aí você começa a perceber que quem manda no clube, dentro e fora do campo, não quer mais você, e vem com indiretas, ou às vezes até com alguma direta, como essa, por exemplo, você não tem nenhum clube pra ir, não? Tem algum interesse, não sei o quê? Aí ele passou pro empresário, não sei o quê, pô, estão querendo me tirar daqui, né? Sim. E aí, talvez num ímpeto, ele sempre foi amigo do Alexandre Matos, porque foi o Alexandre Matos que trouxe o Dudu naquele chapéu histórico em cima do Corinthians, do próprio São Paulo. Aí acho que ele contou pro Alexandre Matos, não sei o que, vem pra cá. Tá, eu vou, como é que é? Não sei o que, meio que. Foi assim, meio. Acertou. Não me querem lá, mas o Dudu. Faltou equilíbrio pro Dudu, calma, ser mais sagaz nessa questão, sabe? Porque ele não pensou ali que ele poderia colocar a imagem dele toda a perder pro torcedor do Palmeiras, que o tinha e sempre teve como grande ídolo, né? E acabou. Só que quando ele viu a repercussão daquilo, aí a mancha foi na casa dele, não sei o que, né? Aí, putz, não, beleza, não vou não, Matos, segura aí, não vou ficar. Ele ficou mal no Cruzeiro, ficou mal no Palmeiras, porque ficou a imagem de que ele tava dando uma de Judas, né? Que foi o termo que usaram. Pô, quer sair, agora quer voltar? Bom, aí, aqueles 6 meses mais que ele ficou, com o torcedor meio que ressabiado, pô, já quis ir embora, não sei o quê. Aí no fim do ano ele vai pro Cruzeiro, e aí briga com a Leila, xinga, depois espeta o Palmeiras, não sei o que. A maioria hoje tá meio de cara virada pro Dudu. De novo, vou usar o mesmo exemplo. Daqui a 20 anos vão olhar pra trás e vão lembrar muito mais das coisas que ele fez do que isso. Sim. Vai ser só um adendo. Mas no final teve aquilo, mas o que ele fez, né? Como ainda tá muito fresco na cabeça das pessoas, a dor da perda e das alfinetadas, não sei o que, então ainda tem muita gente que ataca o Dudu, né? Não é mais ídolo, é um traidor, não sei o que, né? Mas lá na frente vão olhar para a história e vão ver a importância dele. Mas eu acho que quando toda a história vier à tona, talvez ele recupere um pouco do prestígio junto ao torcedor do Palmeiras. Tá. Eu acho que ele deveria ter feito isso, porque eu acho muita pena ele ter a imagem que ele construiu destruída, né? Mas é que se ele fizer isso, talvez ele atinja o Cruzeiro, que é onde ele tá hoje. Então eu imagino que quando ele sair do Cruzeiro, ou não sei, no momento que ele achar que tem que fazer, eu acho que ele talvez melhore um pouquinho a imagem dele.
Até alguns amigos, não é um ou outro, alguns amigos palmeirenses que eu tenho, eles falam, o Dudu traiu o Palmeiras. Assim, afirmam isso de boca cheia. Mas se pra você se falar. colocar no lugar do cara, talvez você comece a pensar em alguns atenuantes aí. É essa imagem ali que precisa É. mudar, que um baita aí, um dos maiores jogadores aí da história recente do Palmeiras. E Alex, agora eu queria partir aqui pra reta final. Ping-pong! Ping-pong, no pique! No pique! Em homenagem aí ao Avalone. Boa. Eu vou começar com 3 perguntas. 3? Só pra aquecer. Olha. Jornalista. Alex Miller, jornalista. Aí depois olhando aí pro Alex Miller, Vai. torcedor. E assim, o ping-pong, talvez até mude o nome, porque não precisa ser ping-pong mesmo. Não precisa... Resposta de uma palavra. Isso, Tá você bom. pode ali explicar e tudo mais. Olhando como jornalista, o dia mais feliz que você teve na sua profissão. Ai, caramba. Você escolheu um momento em 30 anos quase. É difícil. Eu sempre registro um momento, saindo do futebol, para ter algo diferente, assim, né? Porque no futebol foram vários, né? Uhum. Toda Copa que eu cobri, toda Olimpíada que eu cobri, todo jogo importante que eu cobri, todas as entrevistas legais que eu fiz, todos os momentos são importantes, né? Muitas experiências maravilhosas, mas eu destaco uma que para mim foi emocionante, porque acho que foi uma das vezes que eu mais chorei na minha profissão. Foi cobrindo a Olimpíada de Atenas, em 2004. Teve um componente, assim, de muita adrenalina, muito emocional, porque no último dia de Olimpíada, eu era repórter da Rádio Bandeirantes, né? Fui cobrir como repórter. Para cada evento, assim, as emissoras fazem a sua logística, determinam como é que vai ser a organização e o trabalho de cada profissional. E naquele caso específico de Atenas, eu tinha um carro alugado para eu ir para os eventos cobrir os jogos. Eu aprendi até a ler placa em grego, porque tanto que eu andava nas ruas da Grécia, você acabava sabendo o que era aqueles desenhos lá, o que era para lá, para cá. Uhum. E aí no último dia, domingo, eu fui cobrir a final olímpica do vôlei masculino. O Brasil foi medalha de ouro contra a Itália. Pô, cobri festa brasileira, mas ali era o último dia e o último evento que o Brasil tinha para cobrir. Eu tava voltando pro centro de imprensa, né, para já terminar os trabalhos, acabar. E aí eu estaciono o carro lá no centro de imprensa, no estacionamento, e vou andando até chegar no próprio centro de imprensa, né, nosso estúdio que tinha lá. No meio do caminho, o Sérgio Patrick, que era o coordenador de esportes me liga falando: filho, onde você tá? Ele me chamava de filho, eu chamava ele de pai. Uhum. Eu falei: tô chegando aí, estacionei o carro. Cara, vai lá pro Panathinaikos. Panathinaikos é o estádio de mármore em Atenas. Inclusive é o primeiro estádio, é o estádio onde a primeira Olimpíada de 1896, a primeira Olimpíada da Era Moderna, foi o início de tudo lá. Foi o estádio que deu a abertura para a Olimpíada de 1896. Então, um componente histórico sensacional para quem ama o esporte, então mais ainda. Eu estava lá, não tinha ido ainda àquele estádio durante a Olimpíada, eu queria ir depois conhecer, depois que acabasse, que a gente ia passear um pouquinho. Uhum. Filho, volta lá, vai lá para Panathinaikos. Falei: por quê? Porque a maratona é o evento que fecha a Olimpíada. Sim. É o último, né? Uhum. Até por essa tradição. O Vanderlei Cordeiro de Lima tá em primeiro. Já tá na metade da prova, ele tem chance de medalha de ouro. E a gente tem que estar lá. Sim. Falei: meu Deus do céu, cara. Então, aquela adrenalina que tinha baixado, porque tinha acabado, volto pro carro, corro. E o que acontece? Maratona onde que é feita? Nas ruas. Sim. Cheguei no caminho pro coisa, ruas bloqueadas, porque já tava tudo já o circuito montado pros corredores. Uhum. Tive que parar o carro num canto. Por causa da minha credencial, consegui passar pela barreira. Entrei na rua que daqui a um tempo os corredores iriam passar e eu comecei a correr em direção ao estádio. Nossa. Pra chegar a pé pro estádio pra cobrir. E aquela adrenalina. E eu dei carona para uns 3 repórteres que estavam na mesma situação, de outra emissora, não sei o quê. O Fábio Seixas, nossa, tem uma galera lá. E aí, cara, cheguei no estádio esbaforido e o Patrick me ligando: aconteceu um negócio, um cara invadiu a pista, segurou o Vanderlei, ele perdeu a primeira posição, mas tá em segundo, mas vai lá. Eu: tá bom, correndo. Suado, graças a Deus era mais novo, não era tão... Tava um pouquinho mais em forma, né? Não tinha a barriguinha de hoje. E eu consegui correr com a mochila, com o gravador. Aí eu entrei no estádio, cara, que era onde eu queria conhecer, por tudo que representa pro esporte. Cara, eu quase caí de costas, era uma coisa maravilhosa, estádio de mármore, arquibancada de mármore,
aquela coisa que você só via em fotos e via um impacto tão grande. E eu entrei pro pessoal ter uma ideia, é como se eu tivesse entrado pela Praça Charles Miller, no Pacaembu, ali pelo portão principal do Pacaembu, e os repórteres ficavam como se fosse atrás do gol do tobogã na época, que hoje não tem tobogã mais. Aham. Então eu tinha que percorrer metade do estádio por dentro até chegar do outro lado. E aí eu cheguei, aí já fiquei sabendo que ele estava em terceiro, mas que estava muito longe dos outros, que ele ia ganhar provavelmente a medalha de bronze. Sim. E os repórteres todos lá já, chegando, não sei o quê. E na muretinha, era uma mureta que dividia para a pista, né? E os repórteres se posicionando para acompanhar, para ver, para filmar, para cobrir. E aí ele chegou, fazendo um aviãozinho, aquela cena que todo mundo se lembra, cruzou a linha de chegada, feliz da vida com a medalha de bronze, o que lhe rendeu a medalha Pierre de Coubertin, que era uma medalha rara, que se dá só para casos específicos no mundo da Olimpíada. Ele ganhou por conta por ter levado no espírito esportivo uma coisa que tirou a medalha de ouro dele, porque ele ia ganhar o ouro. E aí quando ele chega, ele cruza a linha e falta um quarto de pista para ele chegar onde os repórteres estavam. E o que aconteceu? Tinha lá um monte de microfone, as TVs, rádios, não sei o que, mas tudo com gravador. E eu tava com o celular e eu liguei pra produção aqui em São Paulo, pra Rádio Bandeirantes, e falei, o Vanderlei Cordeiro de Lima vai cruzar e eu vou estar aqui com os repórteres, ele vai chegar aqui. E tava tendo um jogo do Campeonato Brasileiro aqui, o José Silvério narrando na Rádio Bandeirantes, ele odiava quando interrompia a narração dele, assim, sabe, só em casos muito específicos que ele aceitava, quando era uma ordem da presidência, do jornalismo, tinha um caso importante no país, então, assim, ó, informações chegando! Mas esse foi um caso, porque por tudo que estava acontecendo, né? E a Olimpíada era o principal evento da época, apesar do futebol ter continuado aqui. Eu falei, ó, quando o Vanderlei Cordeiro entrar no estádio, eu vou ligar, você me pluga, tá bom, eu vou mandar o Silvério te chamar, tá bom. E aconteceu isso. Vai, pode chamar. Aí o Silvério, vamos Atenas, Alex Miller! Aí eu, Silvério, Vanderlei Cordeiro de Lima, cruzando a linha de chegada, medalha de bronze, blá. E aí ele chegou onde estavam os repórteres e eu vi que estavam todos com microfone, não sei o quê, mas ninguém estava ao vivo, só eu. E aí eu meti o microfone e consegui entrevistar o Vanderlei ali junto com os outros, fazendo perguntas, Vanderlei, muito feliz, aquela coisa lá. E quando eu vi, na hora eu pensei assim, aí eu devolvi pro Silvério, é isso aí, Silvério, Vanderlei Cordeiro falando, Aí o cara veio, pô, valeu, não sei o quê. Aí eu parei, olhei pro lado assim, e todos, mas só eu tava ao vivo. Pensei, cara, um momento histórico desse, e a primeira vez que ele falou pro Brasil foi com você. Foi comigo. Então, assim, e tinha todo esse componente emocional do que tinha acontecido, e aí eu fiz o Vanderlei Cordeiro de Lima ao vivo, quer dizer, a voz dele chegou no Brasil comigo pela primeira vez, eu sentei naquela arquibancada, olhando aquilo tudo, comecei a chorar, mas assim, como criança, cara, chorava, era um descarregamento emocional, assim, tão grande, que até alguns outros repórteres estavam lá, não sei o que, vieram, pô, me abraçaram, sentiram que era por isso, viram que era o momento, então isso aí me marcou demais, foi um momento histórico pra mim, inesquecível, e que eu coloco assim como talvez um momento mais especial por conta de todo o contexto, né? Mas que história, não tinha como não ser, né? E o dia mais triste, como jornalista? Eu acho que foi quando eu tive uma história maravilhosa no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Trabalhei 16 anos lá e eu fiz todas as funções que alguém pode fazer no jornalismo, eu fiz no Grupo Bandeirantes. Fiz produção, fiz edição, fui repórter, fui narrador, fui comentarista, fui apresentador. Tudo que alguém pode fazer dentro do jornalismo esportivo, pelo menos, eu fiz. E aí eu tive 2 passagens, cada uma de 8 anos. Mas eu saí na primeira vez porque eu recebi uma proposta da Record, que era muito boa, eu fui. Depois saí da Record e quando eu saí, eu voltei para Bandeirantes. Aí depois de 8 anos, eu tinha recebido uma proposta para ser narrador de uma emissora de televisão. Levei para a direção da Band. A gente não quer te perder, não sei o quê, mas a gente não consegue cobrir essa proposta. Mas aí prometeram uma série de coisas, parte comercial, não sei o quê. Aí, beleza.
eu tinha aquela coisa de, Bandeirantes é minha casa, Uhum. minha segunda casa, aquela coisa sentimental, e e na época minha mulher falava, não tem essa de casa, tem que não sei o quê, não, mas pô, não ouvi, e fiquei. Sim. Só que aí eu comecei a cobrar, né? Pô, e aí, mas vocês me prometeram algumas coisas que aí, nada, demorou um tempão, recusei a proposta. Depois de um tempo, de novo a mesma emissora veio me chamar. Ó, agora, de novo, papapá, não dá pra cobrir. Mas eu vou fazer um negócio aqui pra você que não vai cobrir, mas vai ser quase, mas você vai melhorar aqui dentro, vai. Tá bom, fico. Ó, obrigado mais uma vez, mas não vou. Aí, pô, é duro falar isso, hein? Aí depois de um tempão de cobrando de novo, aí, ó, fazer o seguinte, você vai apresentar um programa na Rádio Bradesco Esportes FM, vai apresentar um programa na Rádio Bandeirantes, vai narrar na Band News FM, vai não sei o quê, assim, virei quase um escravo da Bandeirantes, mas pra juntar tudo e chegar perto do que tinham me proposto, né? Sim. Beleza. Topei, fiquei, melhorou a situação ali nesse aspecto, tudo, embora tenha ficado mais cansativo, mas tudo bem, sempre gostei de trabalhar. Depois de uns meses, eu chego lá, como eu chegava todo dia para fazer o programa de manhã, todos os diretores numa sala ali, num estúdio ali fechado, passei por eles ali, eles estavam fechados num vidro ali, né? Só cumprimentei, quando eles me viram, Meu Deus. aí abri a porta assim, não, vai começar o programa, não, vem cá. Faltavam 5 minutos para começar o programa. Mas eu vou fazer, não, precisamos conversar. O que foi? Não é porque a gente tá num processo aqui dentro, que não sei o quê. E aí veio a ordem lá de cima que a gente vai ter que dispensar. Mas como assim? Faz pouco tempo que a gente fez uns negócios, não fui lá, não sei o quê. Aí uma das pessoas começou a chorar, outro me abraçou, o outro ficou com o olho lacrimejando, não sei o quê. Como assim, cara? Pô, eles sabiam, eles sabem, conheciam a minha história lá dentro, não sei o que. Então, assim, e tudo isso feito pela mesma pessoa, né? E eu me senti traído, cara. Me senti Lógico. muito sacaneado. Muito sacaneado. Então, acho que esse foi o momento mais triste da minha carreira. Caramba. Por conta dessa história aí que eu acho que eu nunca contei. Exclusivo e também realmente é triste mesmo. Pô, Acho que por isso que você não conta, né? Você confia ali, deixa de ir para uma oportunidade. 2 vezes. E a pessoa que mais te influenciou na sua carreira no jornalismo? Foram várias, cara. Cláudio Zaidan. Mas assim, se eu tinha que escolher uma pessoa, acaba sendo quase que algo que muita gente já vai imaginar por conta dos anos que a gente ficou junto, né? Que é o Roberto Avalone. Ele que abriu as portas para mim na televisão. O meu primeiro trabalho fixo na televisão foi ele que me abriu. E isso para mim teve um significado muito grande, porque eu, como criança e adolescente, vivia assistindo a Mesa Redonda com o Avalone. Sim. Sempre fui fã dele, do programa, sempre. E aí, meu primeiro momento de glória foi quando a Gazeta me convidou para participar como convidado do Mesa Redonda. Nossa, cara, do lado do Avalone. Meu Deus. E aí foi uma alegria. E aí, depois de um tempo, eu conheci o Avalone. Aí eu já imitava o Avalone, gostava de brincar de imitar, e ele gostava, dava risada. Tá melhor que eu. E aí a gente começou a se aproximar, fazer uma amizade, que pra mim era muito legal. E ele foi trabalhar na Rádio Bandeirantes. Aí, poxa, virou colega, né? Pô, comentarista, e eu começando a brincar com ele bastante, a gente criou uma amizade. E aí, quando ele saiu do Mesa Redonda, passou um tempo, ele foi pra Rede TV fazer o Bola na Rede, em 2004, isso. E ele teve que montar uma nova equipe pra fazer a mesa com ele. E aí, quando ele me convida pra fazer parte da mesa, pô, cara, pra mim foi uma realização. Um dos momentos marcantes da minha vida também foi esse. Então eu tava trabalhando ao lado daquele cara que pra mim era uma referência desde pequeno,
né? E era um grande jornalista, prêmio ESSO, reconhecido por todos como um grande profissional. E eu fiquei 4 anos na Rede TV com ele ali, quase 4. Ele saiu, ficou Fernando Vanucci um tempo, depois acabou o Bola na Rede naquele formato e eu saí da Rede TV. Aí o Avalone foi pra CNT, fez durante um ano o programa lá no PIC, eu fui com ele também. E então acho que o Roberto Avalone, pra mim, por conta de tudo isso, dele ter aberto a porta da televisão pra mim, pela amizade, pelas brincadeiras da imitação, que até hoje rendem muitas coisas pra mim de brincadeira, enfim, eu posso colocar o Avalone como o cara assim mais me influenciou. Que legal, que legal. Também era muito fã ali do Avalone, Chico Lang, sempre aquelas discussões acaloradas. Foi, hoje eu trabalhando com o Chico Lang. Olha que maravilha. Nossa senhora. Agora olhando mais pro Alex Miller, torcedor do Palmeiras. Ah, mas eu não revelo o meu time, hein? Ah, não pode falar? Não, melhor Corta não. essa pra mentira. O dia mais feliz do Alex Miller como torcedor do Palmeiras. 12 de junho de 93. Isso aí não passo. Isso aí não tem nem discussão. 12 de junho de 93. E o dia mais triste? O dia mais triste como torcedor? Pô, foram vários, hein? Nossa senhora. Dia mais triste como torcedor. Acho que foi quando... de decepção, assim, as 2 quedas foram tristes pra Série B. A perda da Mercosul pro Vasco foi um dia horrível. Tava ganhando 3-0, o segundo tempo tomou 4-3, foi horrível. As finais que o Palmeiras perdeu também sempre foram ruins, na época de torcedor. 95 foi muito ruim, que foi em Ribeirão Preto, né, contra o Corinthians. Marcelinho Carioca fez um gol de falta. O Palmeiras tinha um timaço, mas o Corinthians foi campeão e eu me lembro como torcedor. Que depois, quando eu comecei a trabalhar, mudou um pouco esse negócio de sofrer, sabe? Eu torço muito. Quando perde, eu fico puto, mas não é sofrimento. Fico bravo, mas não fico acabou meu dia, não vou dormir, não vou trabalhar amanhã, não vou sair de casa. Não tem mais isso, né? Como isso já faz 30 anos quase, então eu tô me lembrando mais dessa época de torcedor só, antes de trabalhar. Então acho que as vezes que o Palmeiras foi eliminado dos campeonatos que ele tinha chance de ser campeão na época da fila, me marcaram também. 89 pro Bragantino, terrível. Era o Bragantino do Luxemburgo. Do Luxemburgo. Quando o Palmeiras empatou com a Ferroviária no Pacaembu, se ganhasse tava na final, alguma coisa assim. Não era final, mas foi uma eliminação muito doída. Acho que foi 0-0. No último minuto, o zagueiro lá, o Aguirre Garay, uruguaio, jogou no Palmeiras, cabeceou uma bola na trave. Essas eliminações foram bem doídas, sabe? 89, o time do Leão, perdeu um jogo pro Bragantino, caiu fora, era um regulamento horroroso. Foi a melhor campanha disparada, era um timaço 89. E a 95 que eu falei, essa da Ferroviária. Acho que são esses aí que eu lembro mais, assim, que me marcaram. Um pouco mais antigo, assim, igual você falou. E o título inesquecível? Agora é pra começar a ficar feliz. Daqui pro final, pra começar a ficar feliz. O título acaba sendo de 93 também. 93 foi o dia mais feliz como torcedor. Foi. E o gol inesquecível? Evair de pênalti, nessa prorrogação. Ok. Até porque quando ele foi comemorar o gol em direção à arquibancada, ali na lateral do campo, ele ajoelhou, abriu os braços, que ele sempre fazia assim, olhava pro alto, pro céu, e ele olhou pra arquibancada, exatamente no lugar que eu tava sentado. Nossa. Você tava pulando. Então, assim, óbvio que ele nem me conhecia na época, mas eu chamei pra mim aquele olhar do Evair como se ele estivesse olhando pra mim, sabe? Pra você, sabe? E aí, assim, pra mim foi um momento... Depois eu contei pra ele isso, ele falou que achou muito legal. É meu amigo hoje, né? Que legal. Não sei se vai ser a resposta já tá aqui, então nessa pergunta anterior. Evair. O maior ídolo da história. Evair. Não à toa, né? Como é o nome de um dos seus filhos? Marcos Evair. Que legal. Que homenagem. Porque o Marcos é meu outro ídolo. Legal, né? Juntou os dois. E o maior treinador da história? Hoje já Abel Ferreira. Abel. Antes era quem? Luxemburgo. Luxemburgo? Por conta de 93. Tá.
Maior presidente da história. Gagliotti. Gagliotti. E agora, se você tivesse que escalar o melhor Palmeiras... Mas, ó, é o que você viu, ok? Que é o critério que eu sempre uso. Exato, senão não vale jogador que Porque não quando assistiu. eu não coloco o Ademir da Guia no time, as pessoas me xingam, né? Sim. Porra, o Ademir da Guia! Eu falo, não. Até pra facilitar, porque se eu colocar da história, primeiro porque eu não vi. Segundo que não vai ter que montar 6 times, 8 times, 10 times. O Palmeiras teve milhões de craques. Com certeza. Capazes de estarem numa seleção. Então, pra me facilitar, mesmo assim já é difícil, eu sempre falo que eu coloco os jogadores que eu vi jogar. Perfeito, então, perfeito. Marcos, Tique Arce. Ah, mas você não põe o Cafu? Não, cara. Na realidade, do Palmeiras, o Arce foi muito maior que o Cafu. Jogou muita bola. O Cafu jogou um ano e meio, ganhou um Campeonato Paulista. O Arce ganhou Libertadores, ganhou um monte de coisa e foi protagonista, batia falta, fazia gol de falta, bola parada, escanteio, pênalti. O Arce foi gigante. Arce. Luiz Pereira eu coloco, porque o Luiz Pereira, na verdade, ele teve uma carreira tão longeva, ele encerrou a carreira em 95, se não me engano, com 40 e não sei quantos anos. E eu peguei um pouco do Luiz Pereira no Palmeiras, já não mais na época áurea, sim, mas eu peguei. Então, como eu peguei ele ainda no Palmeiras e vi, mesmo não tendo visto na época áurea, e sabendo da história dele, eu coloco o Luiz Pereira, que foi o maior zagueiro da história. Junto com Antônio Carlos e Roberto Carlos. César Sampaio, Mazinho, Rivaldo, Alex, que era um gênio, Edmundo e Evair. Caraca. E eu coloco quase que no mesmo patamar, como se fosse um reserva imediato, o Gustavo Gomes no lugar do Luiz Pereira, porque eu não vi o Luiz Pereira na fase áurea, então eu coloco o Gustavo Gomes nesse lugar, e o Dudu, entre parênteses, no Edmundo. E poderia colocar o Djalminha, entre parênteses, no Alex. Como um reserva imediato, quase. Djalminha, porque o Djalminha foi um gênio. Um gênio que se não fosse a cabeça dele, ele teria sido o Messi, cara. Sei lá. Um gênio. E pena que no Palmeiras ele durou pouco e só ganhou o Campeonato Paulista também. Se ele tivesse ganho o que os outros ganharam, o que o Alex ganhou, aí o Djalminha talvez fosse titular desse time aí. Mas como ele era tão genial, eu coloco ele como um primeiro reserva. Mas o time é esse aí. Pra quem não teve a oportunidade de ver o Djalminha, coloca no YouTube. Era um Globetrotter do futebol. Era isso. Tipo o Ronaldinho Gaúcho. Melhorado. O Ronaldinho Gaúcho melhorado. Absurdo o que ele fazia. O Djalminha era... Nossa. Sim, no La Coruña, o que ele fez no La Coruña, pelo amor de Deus. Tem palavra. Acho que já matou ali na outra, mas o treinador, Abel Ferreira. Ok. Então, time de Alex Miller, Marcos Arce, Luiz Pereira, Antônio Carlos e Roberto Carlos, César Sampaio, Mazinho, Rivaldo, Alex, Edmundo e Evair, ali com as opções de banco, digamos assim, Gustavo Gomes, Dudu e Djalminha com o treinador Abel Ferreira. Que baita time, que baita time. E você que tá acompanhando, escreve aí nos comentários qual que é o Palmeiras, o melhor Palmeiras que você viu jogar. Não vale jogador que você não viu jogar, hein? Pelo amor de Deus. Eu sempre bato nessa tecla, que a gente trouxe aqui o Pedro Silveira, diretor financeiro do Corinthians, e assim, pela idade, ele não viu Sócrates, ele não viu Rivelino, ele não viu Zé Maria. Eu já falo, ó, não é pra ficar xingando, porque ele não viu. Se não viu, como é que vai... O melhor jogador que eu já vi. Infelizmente, eu não vi o Pelé. Não pode ser o Pelé, né? Mas, Alex, tudo que eu tinha aqui pra te perguntar já foi. Principalmente no começo aqui com o Pedro. Agradecer de novo o Pedrão pela participação e te agradecer muito. Foi muito legal o bate-papo. Prazer gigantesco. Legal demais. Te parabenizar por toda a sua carreira aí, 30 anos no jornalismo e ainda faz um brilhante trabalho. Parabéns e muito obrigado por estar aqui. Eu que agradeço, quero convidar todos aí para me acompanhar aí nos meus meios de comunicação. Eu estou na Rádio 9 de Julho, de segunda a sexta, das 2 às 3 da tarde, com o programa Esporte 9, que eu falo dos 4 times paulistas, com repórteres importantes. O Eduardo Afonso faz o São Paulo para mim, o Bruno Lima faz o Santos, que trabalha no Trivela, o Fred Júnior cobre o Palmeiras e o Rodrigo Vessone cobre o Corinthians. Que legal. Então, um timaço que eu tenho. E esse programa passa na Rádio 9 de Julho, que é a M1600, e, ao mesmo tempo, no meu canal do YouTube, que é o canal Alex Miller. Canal Alex Miller no YouTube e Rádio 9 de Julho. E também na TV Gazeta, né? Eu faço Gazeta Esportiva normalmente às segundas, quartas e sextas. E o Mesa Redonda no domingo, né? Tô lá comentando os programas, além das minhas redes sociais, né? Que é o Instagram, @AlexMiller99.
E o ex-Twitter, né? Eu não consigo falar X, cara. Acho tão feio. É Twitter. Twitter Alex Miller 93. Então, Alex Miller 93 no Twitter. Legal. Aí quando eu fui abrir o meu Instagram, algum infeliz teve a ideia de colocar Alex Miller 93, que não era eu. Inclusive com a minha foto. Nossa senhora. Fui atrás, não consegui achar. Falei, então boto 99, que é outro ano legal. Aí eu botei Alex Miller 99 no Instagram. Me sigam lá. Mandem mensagem que eu vou retribuir as mensagens aí também. Boa. Então, ó, vou deixar aqui na descrição aqui do vídeo todas as redes sociais do Alex, o canal no YouTube, também o canal da rádio para você acompanhar. Rodrigo Vessone, que esteve aqui no Sports Market Makers em dezembro. Um abraço pro Vessa, foi legal demais. Me segue aí no Instagram, hein? Ah, mas lógico, já sigo, na verdade, no meu Instagram pessoal, já sigo, obviamente. E você que acompanhou o episódio até agora e esqueceu do like, eu não acredito nisso. Não dá, não tem como. Em pleno 2025, deixa o like aí para fortalecer aqui o Sports Market Makers. Inscreva-se que a gente já tá... Agora já passou de 40 mil, né? Agora que o episódio já tá terminando, já passou de 40 mil inscritos. Agradecer a todo mundo e a gente se vê na semana que vem. Fui!